Está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Pai Léo das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Um filho de Peba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Peba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, Pai Oxalá sempre tem mais um. Pra iluminar nosso lugar, Pai Oxalá sempre tem mais um. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras, estamos começando mais um programa Umbanda Reino da Paz, aqui no nosso canal Umbanda Reino da Paz. Aliás, precisamos arrumar um nome melhor para esse programa, porque programa Umbanda Reino da Paz, no canal Umbanda Reino da Paz, fica muito pleonasmo. Vamos abrir caixinha no E Instagram. vocês darão a sugestão Então, do nome do programa. Bom, como vocês viram, temos mais pessoas. Vou dar o meu boa noite, como se as pessoas não soubessem, né? É. Que vocês fazem parte. Então, antes da gente começar, lembrando que nós estamos num novo formato agora, só aqui no nosso canal. E esse formato onde vai ter 2 pontos e tem os recados no meio. É um programa um pouquinho... Vocês já estavam acostumados, porque era 1h40, agora nós vamos ter 1h30 no total, mas conversando bastante. Se você tiver alguma sugestão, traz aqui pra gente a sugestão. Mostra pra gente o que você quer. Chama lá no Instagram, @umbanda_rp. E aí a gente vai conversando e vamos discorrendo. E hoje o nosso tema foi um tema que a gente brincou numa live, porque o Rodrigo é um pouco reticente, né, com as suas ferramentas de entidade. E a gente brincou e falou, o que a gente faz quando o médium não quer fazer ferramenta? Então a gente brincou com isso e realmente é esse o tema. Então vamos começar dando o nosso boa noite pra ele. A ferramenta... Se o Rodrigo fosse uma ferramenta do canal, ele seria um martelo. Então o martelo do nosso canal, Rodrigo Ressuti. Nem Muniz foi, você viu? Foi Nem Ressuti, Muniz né? hoje. Porque aí é o nome original. Cada hora é um Ressuti, nome, né? É porque o Muniz é o artístico. Nossa, o artístico é horrível, né? O meu nome realmente é Rodrigo Ressuti. Rodrigo de Xangô, mais fácil. É, de Xangô com maior reverência ao meu pai mesmo, né? Caô. Mas assim, boa noite, Pai Léo. Boa noite, Mãe Priscila. Boa noite a todos os irmãos do canal Umbanda Reino da Paz. Então, a gente precisa de um nome, né? Então a gente sugere que vocês coloquem aí nas respostas, né? Nos comentários. Isso também ajuda muito o programa. Coloque sugestões. E aí depois, quem sabe, a gente encontra um papo de Umbanda, Pai Léo e você... Mãe Priscila, papo de Umbanda, Pai Léo e Rodrigo, que o não param primeiro de falar. programa que a gente tinha era Papo de Umbanda, não era, Mãe Papo de Priscila? Umbanda, Papo de é. banda, Não alguma lembro. coisa assim. Papo de Umbanda, então, falando sobre Umbanda e você, enfim, vocês vão escolher. Mas é isso, é um programa que é interessante porque eu, na minha caminhada espiritual, não estava habituado a utilizar algumas ferramentas, né? Guia, Vamos dar uma primeiro boa noite pra Mãe Pemba, Priscila? né? É verdade, né? Você já está entrando no assunto. Aliás, eu já estou entrando no assunto. Mas é um assunto interessante que eu venho me adaptando nesses últimos meses. E é isso aí, gente. Boa noite, estamos juntos. Se o Rodrigo é o martelo, Mãe Priscila é a nossa turquesa. Então, Mãe Priscila, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa aqui pelo nosso canal Umbanda Reino da Paz. É isso aí, vamos para mais um programa com bastante informação, onde nós aprendemos também, né? Sim, faz parte, né? Faz parte. E a gente vai começar falando então sobre ferramentas. Como o Rodrigo já entrou nesse assunto, vai, Rodrigo, ferramenta de entidade, precisa, não precisa? É enfeite? É necessário? E aí? Conta um pouquinho da sua trajetória. Então, enfeite jamais. Isso, infelizmente, algumas pessoas, até dentro da própria Umbanda mesmo, a Umbanda ela é plural. Então, por isso que quando a gente faz um programa para vocês, a gente está falando numa pequena visão da Umbanda, num pequeno ponto da Umbanda, que é a Umbanda que o Pai Léo e a Mãe Priscila praticam, que hoje também é a Umbanda que eu pratico, faço parte da casa. E o Pai Léo já veio de uma outra casa, a Mãe Priscila também iniciou através de outra casa. Mas assim, cada casa tem o seu universo particular. É sempre importante destacar para todo mundo que está ouvindo que jamais ninguém terá o poder, independente da pessoa que for, através do poder de comunicação que ela tiver, falar, isso é enfeite.
Porque a gente não conhece a casa do outro irmão e a gente nunca pode desdenhar de um pedido de uma entidade. Ah, mas foi o médium que pediu, ele passou à frente. Não interessa julgar. Então isso é importante. E se realmente esse pedido foi fonte de um animismo proveniente do médium e não da entidade, o próprio tempo vai mostrar. Esse elemento se quebra, esse elemento se perde, o médium para de trabalhar. Então a gente nunca pode julgar. Ah, mas o médium pediu uma coisa absurda. Cabe ao Pai de Santo. Mas só para resumir, eu comecei a minha jornada na Umbanda, lá em 99, numa casa onde nós tínhamos elementos. Guias, Pemba, a entidade sempre trabalhou. Por exemplo, eu trabalho com algumas entidades que sempre utilizaram elementos. O Preto Velho com o qual eu trabalho, o Pai Benedito sempre trabalhou com pedra, vela acesa. Então ele tá lá com o elemento terra, que é a Pemba, ele tá com a pedra, que também é o elemento mineral, ele tava sempre com água. Aliás, é uma coisa que eu preciso voltar a trabalhar, porque o Preto Velho sempre trabalhava com um pouquinho de água descarregando. Baiano trabalhava com vela acesa, às vezes tinha alguma coisa a mais na mão, então é natural. Uma coisa que sempre me pegou um pouco mais foi a roupa. Então, os elementos que compõem a manifestação da entidade: chapéu, capa, bengala de Preto Velho, o próprio penacho, o próprio Filar. o filar, o próprio do caboclo, Cocar. o cocar, nossa, fugiu o nome. Você já tinha falado penacho? É, o penacho. Então, assim, essa indumentária das entidades eu não estava acostumado a trabalhar, porque era uma coisa que nas duas casas que eu passei, pouquíssimas vezes a mãe ou o pai que usava, e aí é uma coisa estranha, né? O pai e a mãe usa, mas o médium não pode usar. Dá aquela conotação de que alguém é mais forte e está precisando. Eu também não estou desmerecendo. Assim como outros elementos. A gente vai discorrer um pouco mais sobre isso, mas para mim tem me ajudado muito porque está me trazendo alguns tipos de firmeza que até pelo fato na casa do Pai Léo trabalhar muito com essa energia é natural. Então, assim, o próprio passo de colocar às vezes um chapéu de um baiano na cabeça já está protegendo o seu ori, a bengala do Preto Velho na hora de descarregar, enfim. E eu falo que isso é muito da casa, porque não quer dizer que se alguém estiver aqui ouvindo, não, na minha casa nós não usamos elementos e não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Nós temos um irmão que a gente sempre usa como referência, que é o Glauco, que é conhecido nosso, está sempre aqui com a gente nas lives ou no canal. A casa do Glauco, ela tem quase um lado kardecista de ser, mas é Umbanda. E toca do mesmo jeito. A entidade, a corrente sempre vai Lá se eu acho que eles não enquadrar. utilizam nem o fumo, se eu Nem não o me fumo. engano. Não é, minha princesa? Eles usam o fumo? Eu acho que não, Não, né? Eu acho nem o que não. fumo, Acho que se não. eu não me engano, nem oferenda eles nunca fizeram. Então, mas é o estilo deles. Então não nos cabe dizer, lá é mais fraco, o outro é mais forte. O outro então é mais forte porque não precisa do elemento. Não, a Umbanda ela é plural e cada um vai trabalhar de acordo com as instruções da casa. A casa tem o norte e o médium tem que se enquadrar, faz parte. E aí, mãe Priscila, o que você discorre disso sobre ferramenta? Então, a ferramenta, né, onde eu desenvolvi era utilizado também. Só que minhas entidades, elas foram pedindo depois de muito tempo algumas coisas. Eu tinha algumas coisas, alguns elementos. Muita coisa da Baiana. A Baiana sempre pediu elementos. A Pombagira sempre pediu chale, né? Mas tinha algumas outras entidades que começaram a pedir quando eu fui pro Luz do Oriente, né? Lá no terreiro que eu trabalhava, elas não tinham pedido. Então eu acho que vai muito também da casa e da doutrina que aquela casa segue, né? Eu acho que a ferramenta, para quando você trabalha com ela, você vê que sim, ela faz diferença. Para manipular algumas coisas, o chapéu, a toalha, né? A nossa casa a gente utiliza muito a toalha, né? Todas as entidades trabalham com uma toalha, né? Que seria a toalha do anjo da guarda que a gente fala. Mas cada entidade tem a sua toalha com o seu ponto riscado. Então, isso vem de parte da nossa doutrina. Então, é uma forma de descarrega, uma forma onde as entidades utilizam, né, para descarregar, para limpar, para equilibrar também. Enfim, elas utilizam de várias formas. E eu acho que é muito importante. Eu acho que a ferramenta, ela tem que vir depois de um tempo, né? Lógico que não vai vir no começo do desenvolvimento. Porque antes do médium pensar numa ferramenta, ele precisa pensar primeiro na energia, em tudo aquilo que ele está, né, sentindo da entidade. Então a ferramenta ela tem que vir depois de um certo tempo de mediunidade para que isso não confunda. Porque às vezes o médium
ele entende da ferramenta só para se aparecer. Principalmente no começo, né? Ele não quer ver como uma algo que vai melhorar ali no trabalho daquela entidade. Sim, para se aparecer o maior cocar, a toalha mais colorida. E não, tudo tem um fundamento, né? O cocar tem um fundamento, né? A fita, que às vezes o caboclo usa, tem um fundamento. Tudo tem um fundamento, tem um porquê. Então, se a entidade pede, ela vai ter que explicar o porquê que ela vai utilizar aquela ferramenta, para que ela vai usar, para que realmente, né, tenha uma lógica ali de utilização. Isso que a mãe Priscila tá falando é uma coisa importante, né? A ferramenta ela tem que ter um fundamento. Então, se tua entidade te pede uma coisa, minha entidade pediu uma ferramenta. Pô, se ela te pediu uma ferramenta, você tem que ir atrás, tem que ver qual é o fundamento e perguntar para ela. Né? Nunca uma entidade, ela vai chegar para você e vai falar assim, eu quero um penacho. Era um penacho, sei lá, o caboclo pena branca me pediu um penacho preto. Pô, peraí. Algo Mas, errado, pai, né? por que o senhor tá pedindo isso? A entidade, para ela usar uma ferramenta, eu falo isso pros meus filhos. Tua entidade te pediu uma ferramenta, peça para ela te fundamentar o porquê ela quer aquela ferramenta. Não existe o pediu por pediu. Comprei porque me pediu e eu não sei para quê. Não, pede para fundamentar. Fundamentou, eu não vejo problema nenhum. E digo mais, eu acho que é complicado, porque quando a gente parte para ferramenta, na nossa casa pode utilizar. A gente não vê problema nenhum. E ao mesmo tempo, a gente também tem que sair um pouco do arquétipo, porque a pessoa acha que assim, todo preto velho vai ter que usar uma bengala. Pois é. Todo preto velho vai ter que usar um cachimbo. Né? Isso é uma grande bobagem, porque quando você entra no arquétipo, você pode ter uma entidade que não utiliza isso. Eu lembro até hoje, um Exu, ele nunca usou em terra. Nunca usou, mas ele pediu pro médium, o médium tinha na casa dele. Pediu um narguile. Porque era um Exu que era árabe. Né? Que é o seu Marabô, que é um espírito otomano. Então, assim, não vai usar charuto. Porque quando a gente fala essa questão de ferramenta, isso é legal da gente trazer, a gente romantiza a ferramenta. Sim. O charuto, ele nada mais é do que para fazer fumaça. Sim. Não, mas o caboclo fuma charuto porque tem lembrança em terra. Gente, não. Que aldeia indígena usa charuto? Pois é. Nenhum índio fuma charuto. Você acha que se você for na aldeia Pataxó, você vai encontrar um índio fumando charuto? Ele vai te ver fumando charuto e vai falar... Que é isso? Que é isso? Não é porque o charuto ele é uma coisa caribenha. Né? O charuto ele é de origem caribenha, por isso que os melhores charutos são os cubanos e assim por diante. E dali veio pro Brasil, mas veio pro Brasil numa forma de fazer fumaça. Né? Um índio ele vai preferir 1000 vezes fumar um cachimbo, né, do que fumar um charuto, se fosse para lembrar da vida. Sim. É só para fazer fumaça, porque o charuto faz mais fumaça que o cigarro. O charuto faz mais fumaça que outros elementos. O tabaco, né? Que é um dos elementos mais mágicos que existe, né? Eu até falo sobre isso. Eu não entendo por que a entidade fuma cigarro. Sim. Eu respeito e não tô duvidando de médium, porque eu mesmo, o seu Zé que eu trabalho, fuma cigarro. Também, Mas é uma coisa que... o charuto ele é melhor que o cigarro em todos os aspectos. Sim. Até mesmo no aspecto natural de fazer fumaça. Por que tá? O que a entidade precisa é fumaça. Fumaça. Agora, isso que nós estamos falando são as ferramentas comuns. Um charuto, um cachimbo. Que é mais habitual, né? Que é mais habitual. Só que aí quando a gente parte para essa questão de indumentária, é aí que começa algumas reticências. Sim. Mas o meu baiano vai usar chapéu. Bom, peraí. O baiano usa chapéu para isso, para proteger o ori. Isso já foi explicado. Para proteger o ori, porque o baiano trabalha em descarrego. Sim. Então, por exemplo, se você não der um cocar pro teu caboclo, ok. Mesmo que ele pediu agora um baiano pro teu baiano, um chapéu pro teu baiano, foi um pedido, aquilo é uma ferramenta. A entidade precisa utilizar aquilo. Então, assim, eu acredito que existe, e aí jogando para vocês essa pergunta, porque é a minha visão, é o que o Rodrigo falou. Na casa ninguém pode, só o pai de santo pode. Por quê? Isso é ego. É o ego porque o pai de santo... Até mesmo o cocar, né? Às vezes o cocar maior só pode ser o do pai de santo. Eu já ouvi isso. Uma vez eu ouvi na minha casa, assim, pai, eu não vou usar cocar porque o senhor não usa cocar. Porque o seu pena amarela não usava cocar. Uhum. Não, mas você pode usar, porque o pena amarela não gosta. Então não tem essa, não. Quem usa o cocar maior é o cacique da aldeia. Isso é bobagem. Não é um festival de vaidade, né? E outra, quando você parte pra olhar e fala assim, quantas entidades usam cocar, o cocar de Umbanda não é um cocar indígena. Isso já... Segundo, quando você vai pesquisar, pra mim o cocar, ele começou a ter uma outra explicação quando eu fui entender uma coisa. Você manipula os elementais do ar e o elemento ar com pena. A pena é o instrumento. Uhum. Então, quando o caboclo te pede um cocar de pena, não é porque ele tá querendo mostrar que ele é um cacique.
ele tá usando o elemento para poder manipular o elemento ar. Sim. Então, um caboclo de cocar, quando ele movimenta com a cabeça o cocar, ele tá movimentando o elemento ar. É uma manipulação. Sim. Do mesmo jeito que o outro vai manipular o fogo com a vela, do mesmo jeito que a madeira vai manipular o elemento terra, e aí tem a bengala do preto velho. O preto velho batendo a bengala no chão, ele tá trabalhando os elementais da terra. Algumas pombagiras que trabalham com leque, não é ostentação, ela tá ali Elemento não ar, estatua, limpeza. exatamente. Uma baiana, quando tá mexendo a sua saia, é natural. O que Não, a gente... não é enfeite, né? Não é enfeite. O que me assusta, por exemplo, que nem... Me assusta às vezes a quantidade e não a qualidade. Então, por exemplo, mesmo fazendo parte de uma casa que não tinha isso, eu não venho disso, mas eu vi alguns exageros, por exemplo, com guia. Ai, pai Léo, meu baiano pediu uma guia. Aí você tá lá, olhando, como dirigente, e por trás de você o seu faísca, a sua gente... Não, pode autorizar, pode fazer. Passou um mês. Ai, mãe Priscila, precisa de outra guia, porque o baiano quer outra. Não vai julgar, mas já... Olha, do terceiro mês... Pai Léo, ele tá pedindo uma rede também. Ele quer mais um colar. É isso que me assusta. A quantidade de elementos. Outro dia eu ouvi um irmão falando na Umbanda, eu não vou lembrar quem agora. Acho que foi o Norberto Peixoto. Cuidado com os exageros. É isso que... Não, mas na guia precisa de 317 elementos que ele pediu. Se a entidade vir em terra e fundamentar e explicar os 317, eu acho que não é nem você, o próprio baiano, teu chefe, falando, pode fazer. Acabou de... Justificou. E é isso que me assusta. O elemento é necessário, mas a pressa do médium em querer o elemento como se fosse um troféu ou um prêmio, tipo, agora eu já posso usar o elemento que a entidade pediu, isso me assusta. Então, casas que às vezes tem muita guia e o médium quer se encher o pescoço de guia. Entidades que pedem 300 elementos. Olha, o preto velho pediu o chapéu, a bengala, uma roupa específica, no pé tem que ter não sei o quê, mas... Calma. Então é isso que me assusta. E também uma coisa para os médiuns que estão começando, isso é muito natural. A tua entidade não vai passar coisa do dia para noite, porque ela vai esperar primeiro você se encontrar até ela espiritualmente. Se nem você consegue trabalhar, tem gente que não sabe o nome da entidade, mas já sabe todos os elementos que quer trabalhar. Engraçado, né? Filho, mas qual é o nome do baiano? O nome do baiano eu não sei, mãe Priscila. Mas ele já me pediu 30 elementos. Ele não te passou o principal, que é o nome, o ponto, a afirmação dele, aonde ele trabalha, mas ele já sabe. E isso tem que vir antes. Que baiano estranho, Antes né? da Então, gente- isso assusta, né? Antes de você saber a ferramenta do baiano, você tem que saber a linha que ele trabalha. Pois é. Antes de saber a linha que ele trabalha, você tem que saber os orixás que ele atua. Antes de saber os orixás que ele atua, você tem que saber o nome dele. Então é um caminho. Primeiro, trabalho com o baiano Zé Faísca. Legal. Da Quais onde são ele os é? orixás que ele trabalha? Ogum e Yansan. Legal. Qual é a linha de trabalho dele? Ele trabalha como um mestre de catimbó. Legal. Quais são as ferramentas dele? Um chapéu, uma toalha e um facão. Foi a terceira pergunta, né? É isso. Foi a Então, quarta a pergunta. quarta pergunta, então. Aí, ok. O problema é quando o médium já chega lá com um chapéu. E aí é que tá. E aí é um gancho pra gente falar uma coisa que eu não concordo. A entidade pediu ferramenta, mas ela não pede tamanho de ferramenta. Ah, o meu caboclo pediu um cocar. Legal. 298 mil folhas Agora, de penas. E será aí? que você precisa de um cocar até o chão? É. Fica a dúvida. Uhum. Não é criticar quem usa um cocar Sim. até o chão. Mas pra mim não precisaria. Por exemplo, meu Exu pediu uma capa. Uhum. Legal. Ah, mas o meu Exu pediu uma capa, o cara aparece com uma capa que ele pagou R$2.000 de veludo. Vestido de noiva em forma de capa, né? Será que precisa? Por Era exemplo, só uma capa. Eu mesmo tô passando por isso agora. A Sim. parte de fora da capa é uma capa de cetim. Aquilo no meu mental, tipo, pede um veludo. Mas eu não vou gastar R$480 numa capa. Então, assim, a gente também... E não é sendo... Não tô mendigando isso pro Exu. Mas a gente também tem que ter os pés no chão. Por exemplo, não... Vamos supor, eu ganho, pai Léo, R$2.000, eu preciso comprar uma capa de 1.000. Não, o teu Exu não vai fazer Não. você gastar R$1.000 numa... Ele vê a tua situação, ele vai dar um jeito, nem que ele fale, trabalhe com essa capa quando você puder, Mas você comprar sabe outra. que você falou Entendeu? uma coisa que é até interessante. Isso aconteceu comigo, é um caos de Umbanda. Uma vez o Corcunda, ele me pediu uma bengala. E ele queria uma bengala com um crânio na ponta e que esse crânio tivesse um punhal. E aí eu fui, né? Pra quem não sabe, eu trabalhei num centro
de Umbanda que era em frente ao centro do Rubens Saraceni. E lá no Rubens tinham várias lojinhas na porta. E aí um dia eu desci lá, tinha um cara que vendia espadas lá. E aí eu conversei com ele, ele falou, pô, bengala, eu tenho. Vou trazer pra você no próximo dia. Aí trouxe no próximo dia. Aí ele trouxe, eu olhei. Falei, e aí, quanto que é? Ele falou, R$150. Na época? Na época era caro. Aí eu falei assim, pô, não tenho. Falei, tudo bem. Falei, mas você consegue esperar? Não, Léo, fica tranquilo. Falei, ó, semana que vem eu vejo se eu pego. Aí eu simplesmente, juro mesmo, cheguei no centro. Falei assim, seu Corcunda, não tenho pra dar pro senhor. Agora é o seguinte, eu tenho uma loja de Umbanda. Se eu fizer esse dinheiro, eu compro pro senhor. O senhor me ajuda nisso. E eu juro por Deus, no dia seguinte, eu tô lá, chegou uma pessoa, eu queria comprar uns negócios. E assim, quando você tem loja de Umbanda, normalmente as vendas são pequenas, né? Compra 1 quilo de vela, compra 2 pembas e tal. Normalmente uma compra, naquela época, né, que hoje vela é caro, mas naquela época assim, R$20 era uma compra normal. O cara começou a comprar uns negócios e tal, aí o cara comprou a conta dele, eu lembro até hoje, deu R$145. Pô. Aí ele olhou pra mim e fez assim, pô, deu 145? É. Aí ele falou, pô, não dá pra você botar nada pra inteirar 150? Aí na hora, já me veio o estalo. Falei, olha o dinheiro que eu pedi aí. Aí eu falei pra ele, não, tudo bem. Aí botei mais umas velas, aí dei pra ele um negócio lá de brinde. Aí 150, aí ele, pum, me deu 150 em dinheiro. Juro mesmo. Peguei os 150 e botei no bolso. Dia seguinte, desci, fui lá na lojinha, cheguei pro cara e falei assim, você trouxe a bengala? Ô, Léo, trouxe, tá aí. Falei, toma. Comprou. Então assim, eu acho que quando uma entidade ela pede um elemento desse, que é um elemento um pouco mais caro, ela vai te dar a condição de você comprar. Sim. E eu acho que é uma conversa mesmo. Falar, pai, eu não consigo, mas eu só me ajuda aí. aqui, que eu vou conseguir. E não é uma troca. Fez uma troca. Não é troca. Mas é uma conversa. Sim. As entidades também estão aqui para nos auxiliar. Eles entendem a realidade nossa, né? Sim, e não é animado, né? Eu quero a minha bengala. Não. E não é, se é a bengala, o seu Corcunda não trabalhava. Trabalhava normal. Mas aí depois ele começou a fazer outro. Porque a ferramenta, ela é para auxiliar o trabalho. Né? O próprio nome já diz, né? Ferramenta. É para auxiliar, não é para prejudicar, não é para ser mais difícil. Porque é aquilo que eu falo. É igual o cocar que vai até o chão. Aquilo pra mim atrapalharia. Eu não conseguiria. Eu sou um médium. Você já trabalha comigo há alguns meses. A mãe Priscila há muito tempo, ela sabe. Eu sou um médico que eu não gosto nem de trabalhar com muita guia no pescoço. Você pode ver. Eu também evito. Eu trabalho com 2 guias. Eu evito. Uma guia. Porque aquele monte de guia pra mim... dói a coluna. Não é nem isso. Não, o meu dói a coluna. Eu vou tanto no mínimo que pra mim 4 guias no pescoço eu já não consigo trabalhar. Então uma coisa, eu me sinto mal. Por exemplo, no final do ano, eu vou... Na hora de ir, porque no final do ano nós tivemos uma meia gira, né? Não teve jeito porque já fomos praticamente dentro da água. Sim. Mas assim, no final do ano eu trabalho com a minha guia de Iemanjá no pescoço e mais umas 2 ou 3. E dependendo da entidade eu ponho na hora. Mas, por exemplo, como a gente tava no mar, eu coloquei todas as guias até pra lavar. Eu me senti mal. Porque querendo ou não, pô, tem um bom tempo de Umbanda, a gente, conforme eu passar voando, a gente aponta. Meu, deve ter umas 20 guias, 30 guias, sei lá. Fica aquela coisa que você se sente mal. As pessoas ficam olhando e falam assim, quem é esse cara querendo se divertir? O árvore de Natal, né? E eu não conquistei isso do dia pra noite, eu conquistei isso ao longo de 20 anos. E assim, lá na nossa casa... Que nem vocês acordam, lá é a guia. Só que a gente não trabalhava. Eu mesmo falava pra minha mãe de santo, vou trabalhar hoje com Oxóssi, a guia de 7 forças da casa é a guia de Oxóssi. Posso? Pode, claro. Eu mesmo fazia questão, porque aquilo dói também. E é chato. Porque pra alguns, aqui uma guirlanda de guia. Não, me atrapalha. A mãe Priscila mesmo, a mãe Priscila consegue trabalhar com 2 brajá. É porque eu não consigo. O brajá ajuda, né? Você já tem o brajá, bota cruzado, manda tocar, né? Eu não consigo trabalhar com o brajá cruzado. Me irrita. Aquele negócio. Mas assim, é uma questão minha. Sim. Eu gosto de trabalhar assim no mais simples do simples possível. Eu também. O menos é mais, Umbanda. Pai Léo tá falando que é humilde. Não é humilde não, gente. É forma de trabalhar. Porque eu não gosto daquele negócio de ficar pegando na guia, puxa daqui, pra mim não vai. Mas aí também é a forma que você foi criado, né? Agora a mãe Priscila falou isso. Porque no eu não tinha levado isso em consideração. No terreiro que ele foi desenvolvido lá no Luz do Oriente, só podia uma guia. Mais nada. Não existia. Independente do tempo de casa. Sim. No terreiro que eu trabalhei, durante 7 anos, não existia. Não tinha guia de caboclo, guia de preto. Não tinha guia de baiano. Existiam 2 guias. E isso depois de algum tempo. Quando eu comecei era uma só. Gira de direita e de esquerda a mesma guia. Era uma guia verde, vermelha e amarela,
com lágrimas de Nossa Senhora, um búzios e um ponto num triângulo de prata. Mas se a entidade precisasse pedir uma guia, Não podia. não podia. Lá não usa. Ah, é da casa também. É da casa, não usa. Não usa nenhuma guia pra nada. Então. Depois de um tempo que ele liberou Aí, de então, caboclo, aí depois de não um foi? tempo, ele liberou a guia de Exu, numa gira de Exu. E aí nós usávamos a guia de direita e a guia de esquerda quando era a gira de Exu. E aí eu ainda comprava uma briga porque o Faísca trabalhava com a guia de Exu. E ele não queria. Não, a guia de Exu é só de Exu, mas na gira baiana eu levava a guia Trabalhava. de Exu. E só tinha essas duas. E aí depois, assim, isso há um ano antes de eu sair do terreiro, ele liberou a guia do caboclo. Caramba. Só. Então nós tínhamos 3 guias. Uma guia do caboclo, uma guia do Exu e uma guia da casa. Mas pra você ver como as entidades respeitam a chefia Sim. da casa. Respeito E entre trabalhou, aspas, né? porque na minha casa eu tinha uma guia de cristal de Oxalá, eu tinha uma guia pra cada linha, eu tinha uma guia de 7 linhas, Uhum. eu tinha uma guia do Pai João, eu tinha uma guia do Faísca que eu não usava pra trabalhar. Entendi. Mas eles pediram que eu fizesse e ficasse no congá. Pelo Tanto que eu não tava lá. usava. Aham. Sim. Eu não usava, mas ficavam na Sim. minha casa porque eles pediram. Então. Então, respeita, mas ao mesmo tempo a gente vê que a entidade precisa daquela ferramenta. Mas é a mesma coisa que aconteceu comigo em relação que vocês até fizeram uma brincadeira, né? Que nem eu era um pouco reticente a ter alguns elementos vestuários falando. E teve a gira de cigano. E eu cheguei lá totalmente paramentado, numa boa. Aliás, o cigano que eu trabalho, ele tem 2 brincos do lado esquerdo. E eu até não consegui colocar o do segundo, mas ele tem, trabalho. E aí meu pai lá virou e falou: porra, meu, com cigano você veio completo, por quê? E aí o que eu respondi? Não, mas na nossa casa podia roupa pra cigano. E aí a resposta sua foi a melhor. Porra, pode pra cigano e pro resto não pode. Qual que é a diferença? E aí deu cri, cri, cri. Porque tipo assim, não tem resposta. Ah não, mas cigano pode? Parece aquela coisa de pai. É não porque é não. Então quer dizer... E pra Né, mim, especificamente, É fogo, né? por mais que a gente trabalhe com cigano uma vez, 2 vezes no ano, pra mim fica um pouco ilógico. Porque assim, eu entendo que o cigano tem os elementos dele, mas na minha cabeça, um cigano que venha uma vez em terra, 2 vezes no ano, ele tem menos necessidade de usar uma ferramenta Pois é. do que o teu preto velho que tá 3, 4 vezes toda por gira- mês. Exatamente. Entendeu? É estranho, né? E assim, e se você chegar e falar assim, pô, meu preto velho, lá no meu terreiro que eu tinha minha mãe de santo, não podia usar ferramenta, tá? Mas que ferramenta não podia usar? Roupa. Não podia usar cocar. Roupa em geral, né? Roupa em geral. O cocar não podia. Ok, mas não podia bengala pro preto velho? Pois é. Pô, e aí o preto velho que tem dificuldade, entre aspas, pra andar, mas a gente sabe que ele tá ali naquele arquétipo, que ele precisa trabalhar. Qual o problema? Sim. Existe ostentação na bengala? É. Né? E aí eu te falo uma coisa assim, com toda tranquilidade. No Luz do Oriente, onde eu trabalhei, ferramenta podia, mas podia naquelas, né? Podia, mas não era incentivado. Mas tinha, né? Aliás, eu tinha algumas ferramentas, outros médios tinham, um chapéu, um pano, alguma coisa, isso tinha. E eu conheci um médium no Luz do Oriente, que eu não vou dizer o nome, mas já até desencarnou, e ele não tinha nada. Nada. E quando eu falo nada, é nada, nem cachimbo pro preto velho ele tinha. E ele foi um dos médiuns mais soberbos que eu conheci na minha vida até hoje. Por quê? Porque a soberbia não tava no cocar ou no chapéu. Tava na pessoa, Tava né? na palavra. Então. Ele era uma pessoa que ele achava que ele era o melhor médium, que tudo ele sabia. Então, Complicado. assim, Aí não adianta. eu te falo isso com a maior tranquilidade. Eu, na minha vida, já conheci muitos médiuns que não usam ferramenta nenhuma e são extremamente soberbos. Sim. E médium que usa cocar até o chão e é de uma humildade Verdade. ímpar. A gente não pode julgar na vestimenta a pessoa, né? Sim. E aí, é aí que tá o fundamento, né? O verdadeiro fundamento de uma ferramenta, né? Porque às vezes você vê que as entidades conseguem trabalhar de outras formas. E se ela pede um chapéu, se ela pede alguma coisa, é porque tem algum fundamento ali dentro. Então, tem entidades e entidades. As minhas entidades trabalham muito tempo sem ferramenta. Lógico, depois de um tempo utilizam, porque acabam entrando, eu acho que também na doutrina ali da casa, acaba entrando nessa energia que é necessário algumas ferramentas. Mas o que às vezes eu fico meio brava, né? Quando a gente vê médios novos, e aí principalmente quando chega a criança, né? Ai, a minha entidade já pediu chupeta, pediu isso, aquilo. Tá, mas você incorporou quantas vezes? 2? 2, Aí você fala, pra quê? Né? A Jurema fala muito isso pros médios de desenvolvimento, porque isso é normal, isso acontece com todo mundo que tá no Sim. início. Pra que sua entidade precisa da ferramenta?
né? Ela teve uma conversa recentemente com o pessoal do desenvolvimento e ela falou sobre isso, né? Ela falou, pra que a sua entidade precisa de ferramentas? Sua entidade trabalha? Ela vai atender? Pois é. Não, a sua entidade nem... Né? Ela usou até uma palavra que eles ficaram olhando pra cara dela. Vocês nem incorporando estão, vocês estão apenas na radiação. A incorporação de vocês vai vir depois que vocês tiverem uma mansi. Antes disso é só irradiação. Aí eles ficaram olhando com uma cara, né? Porque o começo do desenvolvimento, o médio já acha que tá Pronto. expert. Pronto. E não, né? Até botar alguém na primeira frente, que aí vai ver o que é bom. É tudo um trabalho, um passo, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu preciso de uma chupeta, eu preciso de não sei o quê. Mas pra quê? Né? Vocês acreditam, fazer essa pergunta, vocês acreditam, como eu não venho disso, então pra mim não foi uma chave, uma forma, vocês acreditam que isso é uma forma de mentalmente fortificar a incorporação? Não por maldade, se eu tô com a chupeta eu vou incorporar melhor. Vocês acham que isso é uma fuga do médium pra tentar evidenciar a incorporação? Eu tô com a chupeta, então com a chupeta me sinto mais incorporado. Ou vocês não entendem desse jeito? Ou acham que realmente é delírio porque o médium tá se empolgando? Não vamos responder essa pergunta. A gente vai para um ponto e a gente volta e responde essa pergunta, Rodrigo. Até já, então.
com a Estamos pergunta de que o volta. Rodrigo fez, que eu não vou pedir pra ele fazer de novo, porque a sua pergunta demorou 1 minuto e meio. 3 dias. Uhum. Mas Né? eu vou sintetizar. Sintetize. Vocês acreditam que no começo dessa jornada, que o médium está se descobrindo, pedir um elemento, um cachimbo, um brinquedinho, o cocar, mesmo ainda não sabendo o nome, o que nós já sabemos que isso é errado, mas vocês acham que o médium está utilizando disso para reafirmar e se sentir mais seguro, o que é errado, mas vocês acham que isso é mais uma forma de se sentir mais próximo da entidade ou realmente pode ser ego que já está florescendo? Depende do médium. Eu acho que a ferramenta, ela é a própria palavra diz, né? Eu acho o seguinte, como eu disse, o nome é ferramenta. Então ferramenta é o seguinte, se você pega, por exemplo, um martelo, o martelo serve para pregar uma parede, para pregar um prego e prender algo. Sim. Mas também se o cara não sabe o que ele faz com o martelo, ele dá na cabeça e ele se machuca. Bate no Então dedo. a ferramenta não pode ser culpada pelo ato. Por que eu tô falando isso? A ferramenta de entidade, ela pode ajudar o médium e pode atrapalhar. Eu já tive casos de que atrapalhou e eu já tive casos que ajudou. Isso me lembra, por exemplo, um caso de um médium na minha casa, logo no começo do terreiro, que ele tinha uma grande dificuldade para incorporar o caboclo dele. Ele é filho de Oxóssi, né, o caboclo dele é seu pena verde, mas ele tinha uma dificuldade para trazer seu pena verde. Ele conseguia trazer todas as entidades menos o seu pena verde. Aí, um dia, o pai João pediu para ele fazer um trançado todo verde, com 3 fitas verdes. E aí ele levou pro terreiro. Quando ele levou a fita verde pro terreiro, e a hora que ele tava ali sentindo ou não sentindo a entidade com dificuldade, eu não lembro qual foi a entidade, chegou lá, pegou o trançado, botou na cabeça dele, de olho fechado, ele incorporou o caboclo. Então a ferramenta, ela pode muitas vezes ser um auxiliar, ela pode ser o start, né? Você até comentou comigo que isso aconteceu num desenvolvimento, que o caboclo deu um brado, né? E o médium no susto incorporou. Sustou e incorporou. É isso, Foi de né? um Por jeito quê? só. Porque o médium saiu do eixo dele. Né? O médium precisa sair da zona de conforto. Às vezes as pessoas que nunca incorporaram não imaginam isso. Mas para nós, médiuns de incorporação, alguns milésimos de segundo pré-incorporação, você sente dor, você sente calafrio, você sente uma sensação de morte, você sente uma falta de ar. É milésimo de segundo, mas é a queda, né? É o tranco da entidade, né? É o acoplamento. Esse acoplamento não é tão fácil. E às vezes num susto pode acontecer mesmo. Realmente. Né? Aliás, o candomblé tem isso, né? Dizem que quando você é feito no santo no primeiro ano, você não pode se assustar de jeito nenhum, porque o santo pega. Olha. Eu não acho que seja porque o santo pega. É porque é isso, você não tá no teu eixo, A né? antena tá, né? A antena, receptora, a né? antena tá ali ligada. Qualquer choquinho, pumba. Então, eu acho que a ferramenta... Aí o perigo ela- de médium ficar querendo conhecer terreiro quando tá em desenvolvimento. não tem que conhecer. Pois Médio é. em desenvolvimento tem que respeitar o tempo dele. Mas isso de ferramenta, então é o que eu falei. Pode ser que ajude? Pode. Mas pode ser que atrapalhe. Então eu acho que cada caso é um caso. Mas ele não pode depender da ferramenta, né? Então, aí que eu, aí, esqueci o cocar, acabou que então, não vem. isso que eu ia falar. O E que aí? aconteceu com esse médium do seu pena verde? Na primeira gira ele incorporou, trançado. Segunda gira, um pouquinho de dificuldade, botou o trançado e incorporou. Terceira gira, quarta gira. Quando passou umas 5 giras, a entidade foi lá e falou assim: agora você incorpora seu trançado, esquece o trançado. Pronto, travou o médium. E aí ele conseguiu incorporar. Aí foi. Ah, tá. Então ele precisou do trançado, mas depois foi tirado dele o trançado. Tanto que o caboclo dele usa um cocar. Sim. Mas ele precisou daquilo pra ganhar uma firmeza naquele momento. Então, por isso que eu falo. E assim, eu falo isso de boca cheia. Não é todo terreiro que sabe dar desenvolvimento. O templo de Umbanda Divina Luz sabe. Isso eu tenho um orgulho danado do nosso desenvolvimento. E sabe por que eu tenho orgulho? Porque não é mérito meu, porque não sou eu que toco o desenvolvimento. Sim. O desenvolvimento da nossa casa é tocado por 2 entidades bem específicas. A Cabocla Jurema e o seu Zé Faísca. Os dois tocam o desenvolvimento, você participa, você Não, sabe. e vocês têm gira de desenvolvimento, porque já vou e isso falar. é Isso é raro. Isso é raro. É muito comum a casa falar, vai aprendendo no meio da gira. Se vira. Não, pô, Nas para- 2 casas que eu aprendi. Quer dizer, a primeira foi minha escola. A segunda eu já tava. Tá no já meio foi da na porrada. gira, Mas. para a gira, conversa, ó, resolve isso, arruma aquilo. Na semana passada, foi semana passada, a gente teve, a dona Jurema chegou e já chamou eles, falou, a gente vai ter uma conversa. Deu uma bela de uma bronca de quase 1 hora antes Mas da é gira. bom, tomar Faz bronca é bom. parte. O que eu, Esse é o O desenvolvimento. que eu tomei de bronca. Eu sou grato. E isso também, porque existe filho mimimi e existe filho de Umbanda mimimi, né? Ai, tomei bronca da entidade, não vou mais. Se eu enumerar
A quantidade que eu já... Eu tomei bronca sem ter nada. A entidade chegou e é isso. Mas eu nem fiz. Mas vai fazer. A entidade virou. Eu tô tomando bronca. E que fique de alerta. Mas no fundo, a entidade já tava vendo. Então, assim, é natural. Uma coisa, meus irmãos, não é o pai de santo ou a mãe de santo despirocar e começar a descontar os problemas da vida nos médiuns. Mas se é uma bronca voltada para uma aula doutrinária, tem que ouvir mesmo, porque não adianta. Ai não, mas mãe Priscila, pai Léo, eu sou super regrado no desenvolvimento. Mentira. Todos nós temos um eguinho guardado, isso é natural. Principalmente no início, né? Pô. É o que a gente fala do... A gente vai sair até um pouquinho do coisa, mas eu acho que isso é legal do programa, mas a gente fala muito isso pros médios do desenvolvimento, é isso, né? Não olhar o outro. Porque acontece, né? Tem o médio que acha que tá incorporando mais rápido que o outro. E aí o outro entra em desespero, e aí começa, nossa, que bonita, sua incorporação foi bonita. Caralho, mas você nem sabe o que é uma incorporação, como é que você tá falando que o do outro é bonita? Pois é. Então a gente tem que tomar esse cuidado, é o grande erro dos médios e todos vão passar por isso. Todos vão levar essa mesma bronca. Quando a Jurema falou, né, ela falou assim, todo mundo já, né, todo mundo que tá aqui já passou por essa bronca que eu tô dando. Porque às vezes a pessoa tá tirando dúvida com aquele que tá passando pela mesma coisa e não chega pra falar com o pai, com a mãe. Aluno não ensina aluno. Aluno, minha mãe falava isso, minha mãe de santo. Aluno não ensina aluno. Aluno pode ter uma dúvida em comum, mas assim, e aí isso eu falo, por exemplo, eu sou médium mais antigo, eu vou lá dar pitaco? Também não. O médium tem que se voltar para a frente da casa. Eu sou pai pequeno da casa, sou autorizado? Ok. A dúvida é, pai pequeno, mãe pequena, pai e mãe. Acabou. Então, por exemplo, você que às vezes está numa dúvida, não é por mal, mas assim, você pode compartilhar com o seu irmão. Pô, irmão, você está sentindo isso? Mas o irmão não pode falar, não, mas faça isso porque vai dar certo. Não! Porque cada um tem o seu jeito, né? Não é uma bula. Por isso que eu sempre falo, eu acho que isso vai virar minha marca eternamente. Incorporar é fácil. Ser médium, você só vai descobrir quando você estiver na sua última gira da sua vida, que a entidade pode ser que ainda fale, olha, acabou, filho, tu tá indo embora. Ninguém se forma médium. Médium é uma formação eterna. Agora, incorporar é fácil. E eu acho que eu criticava tanto, e ainda critico, porque eu acho que desenvolvimento mediúnico tem que ser no chão que você pisa. Não dá pra você entender sobre banana se você vai numa plantação de batata. Você tem que entender sobre a plantação de banana. Porque então, aí assim, não tem isso, eu não consigo entender. Por exemplo, igual a ferramenta. A ferramenta, ela tem um porquê. Sim. Então, a partir do momento que você está desenvolvendo pessoas que não são do seu chão ali, cada um é de um terreiro, sei lá, não sei. Aí um é de um terreiro que aceita a ferramenta, o outro é de um terreiro que não aceita. Aonde você está desenvolvendo, aceita. E aí? E aí você faz o quê? Aonde que a entidade vai falar? É uma salada de fruta, né? E o pior ainda, aí aceita uma ferramenta como, por exemplo, o caboclo pede um cocar. Legal. Só que aí no terreiro, cocar não aceita pode. cocar. E aí? Mas por um lado, até assim, claro, eu não concordo, não estou demonizando, tá, gente? Até porque, por que eu digo isso? Porque infelizmente tem muito irmão e muita irmã que não tem gira de desenvolvimento na sua casa. Eu uma vez contestei uma pessoa num bate-papo de Umbanda e a pessoa me respondeu assim: que bom, meu irmão, só que na minha casa meu pai não me ensina nada. E aí eu respondi assim, não, tudo bem, mas e como é que é o desenvolvimento? Não tem desenvolvimento na minha casa. É triste, né? E aí a pessoa precisou ir pra... Eu até vejo isso... Mas aí eu também pergunto uma coisa, o que essa pessoa faz nessa casa? Então, a pessoa até gosta de ir lá, mas ela vê que tem um braço falho, ela não tá conseguindo se desenvolver. Eu até vejo com bons olhos, porque ela tentou ir buscar fora pra ser uma médium boa dentro de casa. Mas é triste. Então, por exemplo, eu enalteço muito o trabalho que vocês fazem, não é pra ficar puxando sardinha, porque eu não preciso disso, vocês já conhecem o meu jeito de ser, mas assim... Eu louvo isso porque durante esses meus 20 anos de Umbanda, a primeira casa eu passei por isso, mas minha mãe já estava velha, já não tinha mais paciência, morreu. Era aprende com a entidade lá atrás. Eu aprendi a dar ponto no meio do PS, foi mais ou menos isso. O plantão, se vira aí para ser médico. Na outra casa, começou, mas minha mãe de santo também tinha uma programação errônea, aí ela fazia, parava, enfim... Eu comecei a entender que as entidades desenvolviam os cambones durante o trabalho. Filho, vem aqui, ó. Põe a mão aqui numa água. Então, assim, você que tá ouvindo hoje, independente do local do Brasil,
Se você tem um dia só para fazer desenvolvimento mediúnico, levante a mão pro céu, porque isso é uma dádiva que não é comum. Mas uma se não pena. tem, e aí é uma bandeira que a gente tem que levantar. Se não tem, cara, junta os médios e vai conversar com o teu dirigente. Fala, pai, Pois é. nós precisamos de uma agenda de desenvolvimento por Também semana, tem ou 15 problema. dias. É. Ah, mas o pai não tem tempo. Olha Mas só, tá ruim o negócio. pai de santo que está me ouvindo, se você não tem tempo, é fácil. Delegue para um médio mais velho. Pois é. Qual é o problema? É. Por exemplo, igual eu na minha casa, a mãe Priscila toca o desenvolvimento? A mãe Priscila toca o curso? Toca. Toca o rito de cura? Toca. E qual o problema? Do mesmo jeito que se amanhã, puta, amanhã, ó, segunda-feira, o meu trabalho me permite a segunda e quarta. Mas vamos supor que eu preciso viajar, eu Não sei, vai não estar no dia consegui. da gira. Pô, vamos trazer um médium, um Sim. pai pequeno, um médium mais velho. Você vai tocar o desenvolvimento Sim. na casa. Sabe quem faz isso? Que a gente tem que... E aí as pessoas são loucas pra levantar e falar mal dele e encher a boca. Mas o Adérito dá desenvolvimento na casa dele toda quarta-feira. E quem dá o desenvolvimento de quarta-feira lá é a mãe Francine, não é ele. E aí? Então. Ah, ele dá o online. Não estou falando do online, estou falando do presencial. Pros filhos da casa dele, Pros né? filhos da casa ele dá desenvolvimento. Então. E acabou. Se ele não consegue, ele tem alguém pra dar. Sim. Eu não consigo entender, e aí isso até entra uma coisa que o Pai João estava explicando essa semana para alguns médiuns, a importância que tem uma coisa chamada lastro espiritual. O que é o lastro espiritual? É onde você está conectado, e você tem que estar conectado. Por que isso é importante? Ele estava falando isso. Amanhã o Rodrigo tem um problema espiritual. E aí o seu pena branca precisa trabalhar pro Rodrigo, mas o Rodrigo tá muito prejudicado. Seu pena branca não tá conseguindo ajudar o Rodrigo, mas o Rodrigo é médium de uma casa, ele tem um lastro. Seu pena branca vai usar de todas as entidades daquela casa, de toda a corrente em prol do Rodrigo. Isso é o lastro espiritual. Sim. Por isso que eu não consigo entender o médium que faz um curso de sacerdócio e aí ele vai riscar ponto e vai trazer entidade onde ele não tem o lastro. Então. É estranho, né? É estranho pra mim. Por quê? Peraí, se aquele pai Tomás trabalha no terreiro X, por que ele tá arriscando ponto num curso? Pois é. Por que ele não tá arriscando esse ponto no terreiro? Ah, mas lá no terreiro, lá não pode riscar ponto. Lá no terreiro... Meu irmão, por que você tá fazendo curso? Ah, eu tô fazendo curso pra saber mais porque lá no meu terreiro não pode. Mas Tá aí fazendo escondido? Mas aí Então- uma coisa é teoria, outra coisa é a prática, né? É. Uma coisa teoria, outra coisa. Eu tô comprando mas óculos. Eu tô comprando óculos pra um cego. Não, eu preciso de Né? prática, porque eu sinto falta de prática. Então saia de onde você tá. saia da onde você tá. É. Simples. Aliás, é o que mais acontece, né? Quando uma Sai. pessoa vai fazer uma boa parte desses médiuns que fazem desenvolvimento fora da casa, inevitavelmente eles vão fazer parte da casa. É uma questão, pode ser até bom pro médium, mas assim, eu acho até mais verdadeiro. Pô, me identifiquei aqui porque aqui eu me desenvolvo. E eu acho que seria interessante, tipo assim, eu tô há 10 anos numa casa e eu não me desenvolvo. Caramba, na terceira gira de desenvolvimento aqui fluiu, às vezes é a tua espiritualidade falando, eu te trouxe até aqui pra você E aí mudar. que tá. Eu sei que a gente tá Entendeu? até saindo um pouco, mas acho que não, né? Não, faz parte, né? Porque, querendo ou não, é uma ferramenta isso. Né? É, opa. Mas aí é que tá. Aí vamos pelo outro lado. Eu dou um curso de sacerdócio. Sou um dirigente que dou curso de sacerdócio. Aí entra o Rodrigo pra fazer um curso de sacerdócio comigo. O Rodrigo é cru pra caramba. Começou ontem na Umbanda, mas eu aceitei no curso de sacerdócio. Ele fica 2 anos fazendo o curso comigo. As entidades dele riscam ponto comigo. As entidades dele trabalham comigo. Faz firmação, faz tudo isso, tudo belo. Aí o Rodrigo sai da casa do pai de santo dele. E aí ele vem pedir pra entrar na minha. O que eu falo pro Rodrigo? E aí? Eu não posso falar não. É, não. Porque se eu falar não pro Rodrigo, sabe o que eu tô fazendo? Tô provando que eu só queria o seu dinheiro. Exatamente. E aí? Porque se eu tenho um médium na minha casa há 2 anos, por mais que ele não seja meu filho, eu tô ensinando ele. Eu tô passando fundamento pra ele. Pôs a E mão eu na não- cabeça. Pus a mão na cabeça dele. E eu não aceito ele como meu filho de santo, Tem eu coisa só errada, queria né? o dinheiro dele. Exatamente. Não tem lógica. É. Então sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abarcar todos aqueles que fizeram curso comigo e tenho que calar a boca ainda. Claro. Ah, mas o cara... Não, e aí? E é inevitável. Você tem que aceitar. E ou é, não tem? E é inevitável. Vai acontecer. Não sei porque eu nunca fiz parte de nenhum lugar Não, que faz eu esses sei, mas eu tô... cursos. É porque... Eu não sei nem como funciona um curso de sacerdócio, então... Mas pela é... informação- Pra mim é muito sem noção, porque eu tô acostumado a aprender com o meu pai. É. né? Eu sei Mas- que não são todos os pais que ensinam. Infelizmente. Sim. Graças a Deus eu tive um pai que me Mas ensinou. a maioria das doutrinas hoje, elas são baseadas a essas coisas de curso, né? É curso disso, curso daquilo. Hoje, infelizmente, a maioria das doutrinas que a gente vê e a maioria das pessoas que procuram
São pessoas que já vêm procurando isso. Eu falo porque todo dia a gente recebe mensagem. Vocês dão aula de desenvolvimento mediúnico? A gente tá dando um curso no terreiro que é para pessoas que frequentam a nossa assistência e pessoas que um dia vão querer entrar na nossa corrente, mas não é desenvolvimento mediúnico. Teve uma menina que me mandou mensagem e até falei para ela, eu concordo. Ela me mandou mensagem, aí eu falei, não, o curso é somente para quem, né, frequenta a nossa casa, não sei, a inscrição é feita lá na nossa casa. Aí eu perguntei para ela, você frequenta a nossa assistência? Ela, não. Aí eu falei, então, me desculpa, antes de você fazer a inscrição no meu curso, eu peço que você frequente pelo menos uns 2, 3 meses a nossa casa para você conhecer a corrente, para você conhecer o nosso trabalho, e aí sim você se matricular no curso. Porque é um curso específico para entrar no terreiro, né? Mas independente se você faz um curso numa casa, só por fazer, e você não conhece como é aquele pai de santo, como é a doutrina dele, me desculpa, você tá fazendo o curso para quê? Pois é, você foi conhecer o curso, mas você não sabe nem a índole da pessoa, né? Às vezes você vai fazer um curso de teologia, ok. Não, tudo mas bem. ok, mas mesmo Vou fazer assim... um curso de teologia, Agora okay. um curso para vestir o branco e bater cabeça no congá, você não pode se esquecer que você está se sintonizando com aquele chão. Sim. Não venha falar para mim, não, Rodrigo, mas eu tenho 0 vínculo, é só para fazer o curso. Desculpa, você vai... Se é só teoria, ok. Se Agora, for se tem iniciação prática, a pessoa vai pôr a mão na sua cabeça, você vai... Só de você bater a cabeça no congá daquele lugar, uma vela, já tá conectado. Então, e porque assim, se acendeu uma vela, eu fui lá no terreiro do Pai Léo. Lá no meio da aula, mandou eu acender uma vela pro meu Exu e vibrar pra ele. E eu bati a cabeça. Você acabou de atrelar a tua energia ao Exu ligou na na casa. tomada, claro. Ah, Pai Léo, mas meu Deus do céu. Não, é a realidade. E qual que é a credibilidade? Ah, não, mas ele dá curso. Me desculpa, dá curso... Tem um monte de gente que não tem um pingo de índole que dá curso. Dar curso não é credencial de que uma casa é boa. Então, foi o que a mãe Priscila falou. Se você E tem um detalhe importante, mais importante que isso. Se você não... Porque existe isso, é real. Você pode entrar numa casa e falar assim... não bateu. E não é que a casa é ruim. Às vezes a tua energia não é da casa. Eu vou dar um exemplo por mim. Desculpa, quando eu fui conhecer a casa de vocês, eu estava muito conectado à minha casa. Não fui eu. Tipo assim, eu gostava do Pai Léo e da mãe Priscila como pessoas físicas. Eu fui e tipo assim, eu falava, sinto falta da minha casa, porque eu ainda estava emocionalmente ligado à minha casa. Nunca falou isso, hein? Não, disse. Agora eu fiquei puto. Não, eu ouvir, sempre né? disse. Não, sempre disse. Eu Vai falava assim, revelar isso ainda num programa de rádio não, pra todo mundo. Minto. Eu falava assim, não a energia da casa. Eu não estava ligado à energia da casa. Então eu tinha aquele vínculo com a minha casa. Eu falava, não é o terreiro que eu pisava. Eu fiquei 14 anos no mesmo lugar. Então, e eu lembro que ainda vocês falavam, você tem que se desligar, você tem que se desligar. Quando eu comecei a me desligar, começou a fluir. E o meu recomeço de trabalho, porque querendo ou não, 2 anos de pandemia e mais 1 ano e pouco que eu fiquei parado, agora com 5 meses que eu tô na casa? 6 meses? Agora que eu tô começando a me sentir... Eu não tô no mesmo estágio que eu tava quando eu trabalhava ativamente. Então olha como faz diferença. Agora tem gente que nunca nem pisou na Umbanda. Como é que a pessoa quer entender? Porque assim, uma coisa é você pisar como assistência. Outra coisa é você entender... Porque é muito diferente. Você está acostumado a ficar do lado de fora. De repente você entra e você tá de branco no meio de um monte de gente. Você fala, meu Deus, agora o bicho pegou. Não é fácil, as pessoas demoram. E aí, depois de toda essa dificuldade, é claro que a entidade vai te passar com calma o que ela é, o como que ela vai trabalhar. Então, essa lista de itens, de penacho, de capa, isso não vai vir desse jeito. A entidade ela vai respeitar a sua interação com a casa. Quando ela tiver no momento certo, que ela já riscou o ponto, que ela deu o nome, aí ela vai pedir. Mas não se preocupe, ela não vai ter ego de pedir nada se nem o nome ainda ela te passou. Então é essa preocupação e esse pensamento que eu deixo para quem tá começando. Tudo no seu tempo. E não deixar o ego, né? Porque o ego é aquilo que eu sempre falo, né? Que o ego todos nós temos. Não vem falar que não tem ego, que tem. Eu tenho, né? Pra caramba. Todo mundo quem tem, não tem, né? Todo mundo tem ego, porque isso faz parte do ser humano. E cuidado com quem fala que não tem, viu? Que são os piores. Quem fala que não tem é o que mais tem. É o que então, mais tem. Ou começa a se olhar no espelho. Então, a pessoa tem que entender que todo mundo tem. E o começo... E o começo da espiritualidade, né? O começo do desenvolvimento, a pessoa, ela tá muito nisso. E é isso. Quando você tá numa turma de desenvolvimento, você começa... É normal, isso é do ser humano.
Pô, ó, incorporei mais fácil, meu caboclo já bradou, o do outro não bradou. Isso é normal, isso é da nossa mente. Isso, o próprio médium vai se boicotar nisso. Oh. Então você precisa ter pessoas que estão de olho, que vão te orientar, ó, menos, né? E vai ter médium que vai aceitar e vai ter médium que vai falar, eu vou cair fora daqui porque eu sou mais eu. E acontece isso. E tem médico ao contrário, você tem que falar, vai, solta um pouco, pelo amor de Deus, que o médium tá uma estátua de pedra. Eu até prefiro esse do que o que solta às vezes rápido demais, né? Mas, enfim. Eu acho que o que demora eu sempre falo que o médium ele tem que se permitir a demorar. Porque o médium que tá ali, que fica só de olho fechado sentindo, ele vai ser muito mais rápido em algumas outras etapas. Por quê? Numa coisa que, igual a gente pediu pro pessoal do desenvolvimento fazer a guia de Preto Velho, para eles intuírem. Eles estão desenvolvendo há pouco tempo, então a gente falou, vocês vão intuir aquilo que vocês vão passar. Lógico, se a gente vê alguma coisa que não tem muito a ver, porque as entidades já apresentaram pro Congá, aí a gente vai instruir. Mas eles precisam trabalhar a intuição deles. Aquele médio que é o que mais... que a gente percebe que é o que mais ele tá quietinho na dele, é o melhor que vai na intuição. Por quê? Ele tá ali naquele momento que ele tá ali com os olhos fechados, ele tá sentindo, ele tá ouvindo, ele tá se permitindo. Aquele médico que já quer bradar, que já quer dar o maior brado do mundo, porque eu não consigo entender isso. Pra mim, começo do desenvolvimento, entidade não brada. É a minha visão. Pode ser que eu esteja errada, mas é a minha visão. Eu acho que a entidade, antes de bradar, ela vai fazer muitas coisas antes. É a minha visão e é a forma que eu aprendi. Eu tremia que nem uma vara bamba pra Paitaguru bradou na primeira. Hã? Paitaguru bradou na primeira. Mas é a forma que... é a forma que Já era, mas é o que eu falei. Aí é o que a mãe Priscila tá falando. bradou na primeira, mas você já tava na corrente há um tempo. Não, mas não é por isso. Mas aí que tá. Aí é a tradição da casa. Sim. Na casa do meu pai de santo, o tradicional era que o caboclo já chegasse bradando. É. E Né? que também é um assunto que a gente já discorreu muitas vezes pro médium tímido. Sim. Porque às vezes o médium tá ouvindo, mas ele fala, eu não vou soltar isso nem a pau. E outra, e também Isso não tem é natural. problema, é legal a mãe Priscila falar disso, também não tem problema se ele nunca bradar. Tá certo. Sim. Né? Porque Eu tem falo, entidade que não brada. eu falo isso pra todo mundo. O caboclo que meu pai trabalha, que o pai Emílio trabalha, meu pai trabalha com seu Ventania desde os anos 80. Então. Seu Ventania nunca bradou. Pois Seu é. Ventania não brada nem na cachoeira do Amanci. Aí, ó. E é tudo bem. Não. É o E estilo é muito dele. legal porque assim, às vezes a gente tem alguma gira no terreiro, né? Que o Paitaguru Sul, o Super Amarelo, fala assim, olha, agora vai dar um rufar no atabaque, nós vamos bater o sino e eu vou pedir pra todos os caboclos dar um brado único, que é pra trazer a energia do caboclo, pra quebrar as correntes mesmo. E ele É quieto. trabalho. Quietíssimo. Na hora que todo mundo brada, seu Ventania dá 3 batidas no peito e não brada. Nem nesse momento. Por quê? Não é o trabalho do seu Ventania. Ele Já tem respeita o outros jeito dele. caboclos. Você vai É. obrigar ele a falar, seu Ventania, o senhor tem que bradar assim? Não existe. E já vai ter outros caboclos que vai bradar por vai qualquer bradar. coisa, às vezes. Por exemplo, a primeira coisa que eu sofri muito com o seu Pena Branca, o seu Pena Branca, eu sinto ele quase um mentor do Oriente pra trabalhar. Ele não fuma, no começo ele não bradava, ele tem... Eu não consigo entender. Às vezes ele brada mais, às vezes ele é mais do... Já diferente do seu Pedra Preta, que parece um trovão quando vem. É de Xangô. Mas assim, eu me questionava, por que eu não sinto vontade de fumar? Ele nunca, é raríssimo. Ele pediu 1 ou 2 vezes numa mata um charuto. Ele não fuma. Mas isso é muito da entidade, Entendeu? né? A avó Então é Ana complicado. mesmo, a avó Ana não fuma. Então. Aí já vem o pai Frederico. O pai Frederico, ele trabalha o tempo inteiro com um cigarro de palha. O tempo inteiro ele tá manipulando aquela energia. A avó Ana, ela manipula com o quê? Com o terço dela e com a arruda. É a forma que ela trabalha. Com a alfazema, com o talco. Ela utiliza muito talco. E é a forma bonito que ela respeitar trabalha. isso, né? Por exemplo, recebi a criança a primeira vez, o Quinzinho. A primeira coisa, eu amo paçoca. Aliás, estou de frente aqui com uma caixa de paçoca. Acabou com a minha caixa. A menina Cambone veio me dar uma paçoca. Seja bem-vindo, meu amorzinho. Eu seco estiquei minha mão. Não quero, tia. Tem bolo seco? Aí eu falei assim, você tá brincando comigo que você vai comer bolo seco, né? Agora que eu vou me realizar. Quero bolo seco. Ô, Rodrigo, na mata veio o seu outro herê, né? Veio uma... Eu tava segurando ele muito tempo e eu não ia trazer ele na mata. Não ia, ele me jogou no chão. Porque assim, eu nunca trouxe... Foi a última entidade que veio, que é o Tucumim. É um caboclinho.
Pô, tô na mata. Então o Quinzinho, tipo, eu vou embora que vai vir, eu tô comigo. Eu falei, não vai. Não vai, não. Olha como o médium é fofo. Eu falei, eu não vou sujar minha calça aqui na mata. Não vou. Não vou sujar minha calça. Falei, não vou sujar. Tava Imagina, com chuva ainda. Imagina, eu vou acabar com essa calça. Meu, ele quase quebrou o banco. E eu tô um pouco mais magro, graças a Deus e graças à minha força de vontade. Ele vem com os pés pra fora, que eu não tava conseguindo realmente. Veio de boa, pegou uma fruta, comeu. Ainda deu uma fruta ainda pro irmã da casa, pediu pra ela mentalizar. Veio, cumprimentou, veio vir aqui pra... E veio dar doce. Não quero fruta e tal. E foi embora. Então assim, mas até eu entender que ele era um herezinho, que ele era um curumim. Minha mãe me ajudou muito, porque eu passava mal depois da gira. Um dia ela virou, e isso eu sou muito grato a ela. Traz o índio logo, o menininho, um índiozinho, pode trazer. Assim, demorou. Até eu entender que ele queria fruta, eu fui entender com o passar do tempo que ele trabalha muito com maçã ou com alguns elementos para passar nas pessoas. Mas assim, demorou, gente. Então assim, não é. Eu fui entender que o Quinzinho não queria brinquedo, ele queria pedra. Então isso é com o passar do desenvolvimento. Sim. E com o passar dos atendimentos, porque os elementos mudam também. Gozado, o caboclo agora tá pedindo isso, preto velho. Eles vão entendendo o nível de atendimento e vão pedindo. Mas não é do dia pra noite, depende, né? Não sei se seria o ano. Eu falo muito isso. Da vibração. Da vibração que tá ali. Porque, muda, né? Porque às vezes, a nossa casa ela trabalha muito assim. Cada ano tem uma entidade que fica mais à frente, né? Dos trabalhos. Então, eu já tive anos que a Jurema trabalhou muito, tipo... Ela é de Iemanjá com Oxóssi, mas ela trabalhou muito com a energia de Ogum. Nossa, todo o trabalho que ela vinha, ela arriscava, tinha o Ogum no ponto. Ela vibra um pouco com o Ogum, né? Ela é muito dessa coisa de guarda. O Leonardo até brinca, né? Que a Jurema ela é a rainha dos potinhos de segurança das casas. Porque é um trabalho que ela faz. Mas teve uma época que ela era muito isso. Eu até brinquei com o Leonardo esse tempo. Eu falei, nossa, engraçado, só vem o seu 7 agora, né? A gente firmou a casa de Exu, seu 7. Fez não sei o que, o seu 7. Eu falei, por que será que a Padilha não tá vendo? Até estranhei, porque antes a Padilha vinha pra tudo. Por quê? Eu me abri pra essa energia e o seu 7 ele tá conseguindo trabalhar e às vezes ele tá mais à frente em algumas coisas e a Padilha não, ok. São ciclos, né? São ciclos. E nessa gira de caboclo, você tava na gira que a gente fez a mentalização, né? Tá. Da erva. Que o Faísca ainda brincou comigo. Eu me abri de uma forma do Tupinambá e eu já tinha incorporado o Tupinambá acho que 2 vezes. Uma forma do Tupinambá que eu falei pro Leonardo, mano, ele trabalhou de uma forma, a forma que ele trabalhou um descarrego lá que ele fez, uma coisa que eu nunca fiz com a Jurema. Então, assim, você também precisa se abrir pra isso, que é o que você tá falando do caboclinho. Se permitir, né? Tanto que naquele dia até brinquei com o Faísca. Falei, nossa, tá vindo toda a minha linhagem de Oxóssi, porque veio o meu outro herê, que é o Paulinho, que é totalmente diferente da Clarinha. A Clarinha, ela conversa. O Paulinho, ele é emburrado, ele não olha pra ninguém, ele não fala com ninguém, e ele come só lá um pirulitinho dele, não sei o que, perguntam se ele quer alguma coisa, ele nem olha na cara, totalmente diferente. E a gente tem que se permitir a isso, entender que aquela entidade, ela vai trabalhar de uma outra forma, diferente, né? Então, é isso que os médiuns em desenvolvimento, às vezes, não entendem, né? Que é o passar do tempo. Você não queira atropelar as coisas, porque a gente já tem um tempo de Umbanda. E já sofre pra caramba. E a gente já sofre. Ela toma tanta porrada. Essa era uma história que eu ia contar, porque assim, no terreiro do meu pai de santo, como é que funcionava? De quarta-feira, desenvolvimento. Então toda quarta-feira gira de desenvolvimento. De segunda-feira você não cambonava, porque o terreiro do meu pai de santo não tem a função de cambone. Ele tem o cambone dele e os outros médios fazem o quê? Trabalham a gira inteira. Então, por exemplo, de quarta eu desenvolvo, de segunda-feira eu incorporo a minha entidade, por exemplo, gira de caboclo. Eu incorporo o meu caboclo e fico o tempo inteiro com o meu caboclo incorporado segurando a gira, mesmo que eu não dê consulta. Então esse era o normal. Eu lembro até hoje, 14 de setembro, o dia que eu incorporei a primeira vez para Itaguruçu. Para Itaguruçu veio, depois para Itaguruçu veio a questão de segundos, tá, que ele veio. Veio, foi embora, depois seus 7 ondas veio, né, o Ogum 7 ondas, foi a minha segunda entidade que eu incorporei. E depois o Luizinho veio. Essa foi minha gira. Na outra segunda-feira, na primeira gira de segunda que eu peguei para Itaguruçu, foi gira de caboclo. Para Itaguruçu veio. Para ficar a gira inteira. Segunda gira que eu incorporava ele. O que o Pai Itaguruçu fez? Pai Itaguruçu entre aspas, né? Vocês conhecem o Itaguruçu. A minha Priscila conhece bem, você já conhece. O Itaguruçu é complicado. É rígido.
É chato, você já percebeu isso. Ele não é tranquilo, nunca foi um caboclo tranquilo. Tô lá trabalhando com ele. O que ele fez? Fumou um charuto. Pegou um charuto. Segunda gira que eu participava. Pegou o charuto, botou na boca, acendeu o charuto pra fumar. Mas não era ele. Era a segunda gira que ele vinha. É. Ele só tinha vindo alguns minutos. Aí o médium... Era eu fumando charuto. Aham. Ele acendeu o charuto, eu tô falando ele entre aspas, porque eu estava incorporado entre aspas com ele. Acendeu o charuto, começou a baforar. Quando começou a baforar, que acendeu o charuto, saiu uma médium, que ela era mais velha, incorporada com a dona Jurema Preta. A médium saiu. Jurema Preta, princesa. Rainha. Dona Jurema Preta saiu, parou na frente do pai Itagurussu e fez assim: Caboclo, o senhor acha que o senhor já está numa firmeza com esse cavalo pro senhor fumar um charuto? E aí o caboclo, entre aspas, Pai Léo, na segunda incorporação, fez assim com a cabeça, né? Sim com a cabeça. Quando fez assim com a cabeça, juro por Deus, ela deu um tapa e tirou o charuto num tapa. No charuto! Pum, foi charuto pro chão. Meteu o dedo na cara do Itagurussu e fez assim: Não, o senhor não tem firmeza pra fumar um charuto. E vê se ele reagiu. E ela não tava falando pra isso. Sim, pra você ela tava falando. Ela tava falando pra mim. O senhor foi o senhor rapaz, o senhor né? foi pra mim. Naquele dia, nunca mais fumou. Sim. Naquele dia eu entendi. Eu falei assim: o respeito que a gente tem que ter pelas nossas fases. Sim. Eu não podia fumar um charuto. Sim. Não era eu. Não era ele. Era eu que tava fumando charuto. Eu não precisava daquela ferramenta. Ele não estava fazendo nenhum trabalho ali. E aí, nosso ego, é natural. Nosso ego. Aquilo aconteceu na primeira gira. Em compensação, isso me deu uma trava. Porque aí eu simplesmente também, com o tempo, cheguei e falei assim: não entidade minha não fuma. Que aí a gente vai pro inverso. Minha entidade só fuma quando risca ponto. Que aí é uma outra história e eu conto um dia quando a gente fizer de ponto. Vamos pra mais um ponto. Que aí eu conto da história quando que o pai João riscou o primeiro ponto pra poder fumar o cachimbo. Vamos fazer um programa sobre pontos riscados. Mas na verdade o pai João... Interessante, hein? Ponto riscado. Mas na verdade o pai João começou a fumar antes de riscar o ponto. Porque pra ele eu liberei porque ele chegou e falou: eu vou fumar cachimbo e acabou. E cala a boca. É que tem entidades que são diferentes, né? Não Mas tem jeito. só pra gente finalizar, pra gente ir pro último bloco, né? E não tem problema a gente esticar um pouco o bloco, porque agora o programa é aqui no canal. O bloco é nosso. O bloco é nosso. Mas foi também uma coisa interessante que é legal falar isso pro pessoal. Quando o pai João pediu o cachimbo dele a primeira vez, ele falou: preciso de um cachimbo. O que eu fiz? Eu moro em São Paulo. Fui no Largo da Concórdia, onde tem várias tabacarias, comprar um cachimbo. Cheguei lá e comprei o cachimbo mais caro da loja, o mais bonito, todo brilhoso, com cabo de osso, todo lindo. Levei pro pai João. O pai João olhou pro cachimbo e fez assim: eu não vou usar esse cachimbo, é muito brilhoso, é muito chique pra mim. Jogou fora na praia. Foi na praia. Então ele jogou e ninguém mais sabe o que aconteceu com o cachimbo. Seu coração chorava. Meu coração foi junto, que eu falei assim: meu Deus, paguei R$80 no cachimbo. Ninguém mandou. E foi embora. E aí ele falou pra mim: me traga um cachimbo na próxima gira. O mais simples que você achar. Pois é. Porque eu não gosto disso. Mas mais preto velho, né? Isso é legal também falar, antes da gente puxar o pontinho. As pessoas têm essa mania, né? Vou pegar a melhor cartola. É o mais caro. A mais cara. Não, gente, vai pro mais simples. Ainda mais no começo. Porque depois, com o tempo, a entidade, é o que o Rodrigo falou, né? As entidades vão mudar algumas coisas. É normal, isso vai acontecer. Então vai pro mais simples possível, apenas pra manipular. Né? Seja o mais humilde possível, porque aí com o tempo você vai conquistando outras coisinhas. É porque eles não estão lá pra querer provar. Assim, é que nem eu falo. A gente tem que entender uma coisa que é muito importante. A gente faz parte de uma comunidade. E assim, não é legal também. Claro, a gente sempre quer dar o melhor pra entidade. Mas a gente não pode esquecer que tem irmãos das mais diferentes formas também. E assim, às vezes um irmão também, às vezes, não falo por mal, mas às vezes, olha o que eu comprei, esse cocar aqui pra entidade, e olha, gastei R$680. Aí o irmão fala assim: 600 pau, faria 4 feiras. Compraria uma... Isso também... O médium também tem que olhar para esse lado social da coisa. Olha o que eu comprei, gastei 1.200 nesse charuto cubano. Aí o médium fala assim: nossa, eu queria tanto dar também. É capaz a entidade receber e falar assim: toma, meu irmão, é teu. Eu sou amante de charuto, eu gosto de charuto. Aliás, um dia que alguém quiser me dar presente aqui no canal, me dê charuto, que eu gosto. Eu coleciono charuto, eu gosto. E eu lembro uma vez que o Corcunda ganhou um coíba de R$250 robusto. E eu olhei e falei assim: ô Corcunda, só podia dar esse charuto pra mim, né? E aí ele falou: não, porque o presente foi meu, não foi pra você. Tem mironga, porque o cara fez agradecimento. Você não vai fumar esse charuto. Juro por Deus, gente. Corcunda pegou o coíba, deu 3 baforadas no coíba e ele fez assim:
Não gostei do charuto, ele não puxa muito fumo. Quebrou o coíba no meio e jogou no lixo. E eu pensei, meu Deus do céu, você tá jogando R$150 no lixo. Me traga Pra entidade, o outro. não tem esse valor. Vai saber o que a pessoa pediu. Vai saber Se ele o precisava que era descarregar, agradecimento, se ele às precisava... vezes. É isso. No próximo bloco, trabalho. no próximo bloco eu vou contar de novo. Pra quem não, eu já contei, mas eu acho sensacional. Quando eu fui fazer uma firmeza pro seu pinga-fogo e eu tomei uma bela de uma invertida também. Então, Bom, isso. lembrando que a gente vai pro ponto, então... Não, nós- a gente vai pros recados agora. pros recados, mas nós temos o Juntos em Oração. Então já preparem, enquanto vocês estão ouvindo os recadinhos, já preparem a vela, a água, que já vai ter o Juntos E em ainda Oração. tem perguntas ainda, hein? Vai ser longo esse programa, É. hein? Vamos lá. Até já. Saravá Podcast. Acompanhe a segunda temporada. Estreia 6 de agosto com grandes convidados da Umbanda, de outras religiões e filosofias. E adquira o livro Senzala, a prisão da alma, a história de um preto velho. Psicografia de Pai Léo contando a história do Pai João desde o seu nascimento até se tornar o mentor. Adquira o livro na Editora Mariô, www.editoramariô.com.br. Quer conhecer nosso trabalho? Atendimentos gratuitos todas as segundas-feiras, Templo de Umbanda Divina Luz, aqui em São Paulo. Você está ouvindo o programa Umbanda Reino da Paz, no canal Umbanda Reino da Paz, onde temos vídeos diariamente. Se inscreva, curta e compartilhe e dê o seu like. Siga nas nossas redes sociais, @Umbanda_RP, @Pailéu das Pedreiras, @Priscila das Águas. Estamos de volta aqui no programa Umbanda, o Reino da Paz. E voltamos, lembrando que nós estamos no Instagram, no @Umbanda_RP, Repita. @Umbanda_RP, Em nome dos elementos da Umbanda, repita. @Umbanda_RP. E lembrando também que nós estamos na pré-venda do livro Senzala, a prisão da alma, pela editora Mariô. Já, né? Nós já estamos na pré-venda, já vai começar já o lançamento aí. No Em breve, hein? No dia 24 de julho vai ter o lançamento no nosso terreiro lá no Divina Luz. Olha aí. Então fiquem atentos nas nossas redes sociais. Nós vamos passar todas as informações do lançamento do livro. E como é que eu faço para comprar esse livro? Compre o livro na pré-venda, porque isso ajuda bastante. Então já compre na pré-venda, adquira o seu livro, para que você chegue lá no dia do lançamento já com o seu livro na mão, porque vai ter um momento ali que o Pai Léo vai autografar todos os livros. Então logo a gente já vai mandar direitinho, vai postar nas redes sociais. Quem quiser também ouvir o pai Sandro Luiz, ele vai estar lá. Sim, Vai Pai tá lá. Sandro Bernardes vai estar lá. Também. Gêmeos de Oxum vão estar lá. Também. Tem muita Vai gente. estar Mas- lotada a casa, E hein? vou dizer mais, agora o Rodrigo vai se animar mais ainda. O Anderson e o pessoal da Raiz da Minha Casa vão estar lá cantando os pontos de raiz da minha casa. Meu Deus do isso céu, aí. vocês vão Então- a ponto de raiz com essa E, ó, galera. e eu vou dar um sensacional. spoiler. Maravilhoso. Pra você que gosta de uma feijoadinha, vai ter caldinho de feijão, Olha aí. de feijoada lá Então. no dia, pra comemorar, né? Um livro de preto velho. Mas eu procuro aonde pra comprar esse livro, mãe Priscila? Editora Mariô. Vai lá, Mas www.editoramario. o Mariô é como que se escreve? MARIWO. Ah, Mariô com W antes do O. Isso. Ah, entendi. E aliás, né, qual é a vantagem de comprar na pré-venda? Na pré-venda tem desconto. Isso. Lá no dia o livro é mais caro, então compra na pré-venda. Compra na pré-venda, porque até quando chegar no dia 24, você já vai estar com o seu livrinho na mão e você já vai receber o autógrafo do Pai Léo. Então, vai lá, você vai passar um dia legal com a gente lá. Conhece um monte de gente bacana. Conhece um monte de gente. Conhece o Rodrigo Muniz. É, Nossa, vai conhecer depois nós dessa, três hein? aqui, vocês podem tirar fotos com a Tira gente. foto com a gente. Mas aproveita aí a pré-venda. E ajude, né, os autores de Umbanda, né? A Sim. gente sempre fala que, poxa, antigamente não dava... Tem tanto livro. Pai Léo como outros autores. Então, assim, é importante também um umbandista comprar, compartilhar. Eu acho que Sim. isso é bacana pra nossa cultura. Compra, apresentei né? alguém, né? Não é somente para estudo, que é fundamental, mas também para nossa cultura. Eu acho que quanto... Eu falei que eu vou ficar feliz quando eu olhar uma prateleira de uma livraria Só que e lá livros tiver escrito umbandistas. assim, Umbanda. É. Não, porque, infelizmente, a gente ainda vê como espiritualidade. É. E aí ele tem 300 mil religiões. O dia que eu enxergar ali numa prateleira livros de Umbanda, livros de Candomblé, É. aí eu vou ficar feliz. Então a gente precisa incentivar, é Então importante. compra lá, porque vale a pena a história do Pai João. E, aliás, o livro tá maravilhoso, né? Nós já vimos o livro. E isso aí que tá ficando cada vez
mais lindo, vocês vão amar. Além de ter uma história, né, um grande aprendizado, vocês vão ter um livro muito bem feito pela editora Mariô. Eles fizeram um trabalho maravilhoso. E também, só pra não esquecer os recadinhos, pra quem tá ouvindo hoje, né? Que dia que é hoje mesmo? Hoje é o dia? Hoje Não é, sei. hoje é quarta-feira? E o nosso Não, canal, já o nosso programa vai agora? passar ainda na sexta, mas entendi. o nosso Já nosso vai ficar pra programa, quarta-feira? a partir de agosto, vai ser todas as quartas-feiras. Então porque também anote aí. agosto volta o quê? Saravá Podcast, que E ficará às sextas-feiras. sextas-feiras às 9 horas. E lembrando que, né, nós vamos dar um spoiler aí, o primeiro convidado do Saravá Podcast da segunda temporada é ninguém mais do que Pai Elcio de Oxalá. Então nós vamos começar a segunda temporada com essa presença maravilhosa de um grande baluarte da nossa Umbanda. E o papo vai ser muito bacana. Vai então, render. vamos lá, o Saravá Podcast voltando. Muitos pedidos nós tivemos, né? Verdade. Então o Saravá Podcast Segunda temporada. retorna aí. Então, Com cenário novo, inclusive. Com cenário novo, é isso aí. Vamos para as perguntas. Perguntinhas. Vamos lá, já peguei. Não esqueça do Juntos em Oração também, né? Bom, a pergunta é de Eduardo. Se uma entidade pede uma ferramenta muito diferente do que a casa usa, o que eu devo fazer? O que você deve fazer é conversar com o teu dirigente. É. Né? Porque às vezes isso é muito interessante, né? Pede uma ferramenta diferente, mas eu não sei o que é, mas pediu, às vezes aquela ferramenta já é tradicional. Vocês querem ver? Vou contar uma coisa pra vocês, uma particularidade que aconteceu. Rodrigo, né, como todo mundo a gente já falou hoje, nas entidades eles não estavam acostumados a usar ferramenta. E aí, mais a roupa, né? mas a roupa, Ferramenta não era ferramenta normal. sempre usou, mas mais indumentária, Sim. né? Aliás, eu sempre usei muita ferramenta. Sim. Temba, pedra, vela, Sim. isso é comum, mas a indumentária era Indumentária não, né? E aí, há algum tempo atrás, agora o Preto Velho, né, pediu a bengala pro Rodrigo. E aí, 2 semanas usando a bengala. E o Rodrigo pegou o Covid, né, como todo mundo sabe. Aí o Rodrigo me mandou uma mensagem assim, aproveitei o Covid Pra fazer a bengala. e estou fazendo a bengala. Aí eu mandei pra ele, como assim você tá fazendo a bengala? Aí ele falou, não, tô enfeitando a bengala. Aí eu falei pra ele, né, mas assim, da casa que você veio, as outras casas, poderia, né, enfeitar a bengala? Não. Não, só me vê essa vontade. E aí eu falei pra ele, então não existe coincidência, porque isso é uma marca da tradição da minha casa, que vem do meu pai e do meu avô de santo. O que é o mais comum na minha casa é que cada preto velho fizesse a sua bengala e o médium preparasse com contas de cristal, com pedras, como ele tá preparando. Então, por isso que eu tô falando, às vezes a pessoa trabalha numa casa e fala assim, pedi uma ferramenta que eu não entendo. Vai entender. Às vezes aquela ferramenta tinha um médium lá atrás que usava, aquela casa... porque o terreiro tem muito essa questão de entre safra, né? Você entra no terreiro, às vezes as pessoas falam assim, nossa, fiquei 3 anos servindo no terreiro, mudou muitos médios. É Pois normal. Normal. Os médios vão mudando e às vezes ele tá pedindo uma ferramenta lá de trás Sim. que os médios usavam. Então, assim, tem essa questão. Agora, pedir uma coisa muito diferente que eu não conheço. Né? Tem até uma pergunta, acho que já. Então, De um exemplo pediu desse, até. isso, fala com o teu dirigente. O teu dirigente vai te dar uma explicação. E aí, se você é dirigente e falou, não, realmente, pai Léo, eu pedi uma coisa aqui que eu não entendo. Simples, bota a entidade em terra e pede pra ela explicar. Até a mãe Se ela Priscila explicar, a mãe acabou. Priscila até poderia fazer a pergunta, acho que é do João, se eu não me engano, que tem a ver com essa pergunta primeiro até. Bom, pergunta de João de Souza. Meu baiano pediu um cachimbo, explicou o fundamento para o pai da casa. O meu pai aceitou, mas até hoje acho estranho. Será que passei à frente? Olha. Não, com certeza não. É. É um instrumento que não é tão comum aí é que tá. Não é tão comum, vírgula. Como dizia o nosso querido Avalone, grande É verdade. palmeirense, né? É verdade. Não é comum, entre aspas, vírgula, porque é o seguinte. Não é comum na Umbanda. Só que se a gente levar em consideração que a maioria dos baianos são mestres do catimbó, Que no eles catimbó usam? o que usa? Cachimbo. E aí? Mas é lógico que às vezes as pessoas podem achar, o próprio teu baiano pode achar isso. Se ele usar um cachimbo de juremas, vai achar estranho. Então ele vai usar um cachimbo normal. É normal. E mesmo assim, baiano com cachimbo eu conheço. Até falei, né, uns programas atrás, que eu não vou lembrar, do baiano Celestiano, um grande baiano que eu conheço, que trabalha com cachimbo, um chapéu coquinho e dentro do chapéu um filá judeu. E um jaleco. Né, e um jaleco de médico. E aí? A ferramenta dele trabalhar. Pai Léo, como é que... e olha que esse médium trabalha há mais de 40 anos. Então, Pois é. trabalha, é ferramenta normal. Eu não acho tão estranho, porque até mesmo, pra você ficar tranquilo, João, seu Faísca também trabalha com cachimbo, em giras específicas, mas trabalha com cachimbo também dele. Por isso que é importante o médium deixar a sua mente fluir. E confiar. Se o seu pai de santo foi o primeiro a respeitar e dizer que sim,
Acabou. Eu acho que assim, existe pais e mães de santo que se acham acima do bem e do mal. Não vou permitir porque eu não quero. E aí você tem que ter, você não pode ser arrogante ao ponto de falar eu tenho razão e ele está errado, o que realmente ele pode estar errado, porque pai e mãe de santo erram, são seres humanos, né? As entidades não erram, mas o pai e a mãe pode errar. Agora, se você tem aquela coisa visceral de que o cachimbo realmente fazia parte da sua vida e você estava fundamentado numa intuição, você também tem que tomar o seu caminho de falar, será que é o momento de eu ficar aqui? Será que é o momento que eu preciso entender? Porque a entidade, ela é humilde no ponto de falar, tudo bem, não permite o cachimbo, eu vou utilizar outro fumo. A entidade não tem, a entidade não é ranheta ao ponto de falar, porque é muito comum, você pode vir de uma tradição que tem certos elementos e simplesmente naquela casa não ter, as entidades vão entender. Ela não vai ficar com mimimi, vai ficar bravinha. Agora, se tudo que você tem intuição, seu pai fala não, aí você tem que começar a falar, peraí, então eu tô com sérios problemas. Porque de 10 intuições, 11 estão erradas, você tem que ter a dignidade de falar, pai, mãe, eu não vou mais trabalhar. Eu já passei por isso. Então eu posso falar isso com propriedade. Tudo que eu tinha de intuição estava errado, e com todo respeito à minha mãe de santo, mas era a visão dela. Porque para ela, só a intuição dela estava certa. Então assim, eu tive a hombridade depois de um tempo de falar, mãe, muito obrigado por tudo, continue na sua luz, mas a minha caminhada aqui acabou e tá tudo bem, não quero brigar, né? Porque quando você erra 10, 11 vezes, eu fui questionar para as entidades, espera aí, se eu tô errando 10, 11, 12, 15, você deveria me proibir de trabalhar. Porque se eu tô na casa do Pai Léo e da Mãe Priscila e as entidades começam a pedir as coisas e eles começam a falar 14, 15, 20 vezes que tá tudo errado, você tem a dignidade de falar pro seu pai, pai, eu tô precisando de ajuda. Porque tudo que eu tô passando tá errado. E se eu tô passando tudo errado, imagina o que eu estou falando para as pessoas incorporado. Então, o senhor precisa me proibir de trabalhar. Quando a entidade da casa vira e fala assim, não, tá tudo certo, filho, você não tá errando. Aí é hora de você também ter um pouco de hombridade e falar, eu acho que a minha pista ficou pequena aqui. Não porque eu fiquei maior que a casa, mas porque às vezes a afinidade energética não existe mais. Então, se tá tudo errado, você tem que ter humildade de falar, pai, mãe, me dá um caminho. Agora, se a entidade fala, não, tá tudo certo, filho, aí você tem que ter hombridade e entender o seu caminho também. Então, se o seu pai falou que tá certo e você continua ainda se culpando, poxa, deixa fluir, João. É mais fácil. Sabe uma coisa que os médiums fazem muito, e eu acho isso muito prejudicial? Quando uma entidade pede uma ferramenta, a primeira pessoa que ele procura não é o pai, é os irmãos de santo. Aí complicou de vez. Aí, meu amigo, é o problema. Porque aí o outro irmão de santo fica enciumado, quer saber por quê. Eu já vi isso acontecer várias e várias vezes. Isso aconteceu comigo na casa do meu pai de santo. Uma vez o seu cobra... Até hoje eu nunca fiz essa toalha, olha que interessante. Seu cobra coral me pediu uma toalha preta, vermelha e amarela. E tinha que ter essas 3 cores, porque é a cor da cobra coral. E ele pediu isso. E aí ele chamou, e coitado do caboclo, né? Ele simplesmente chamou a médium, e a médium era costureira. E falou, olha, eu preciso disso, disso e disso. A médium comentou com a filha dela, que também era médium do terreiro. Chego na quarta-feira, o pai Zulu com uma cara feia, tremenda pra mim. Filho, vem aqui. Pô, pai, que negócio é esse que sua cobra coral pediu uma cobra pra usar no pescoço? Onde já se viu, não pode usar uma cobra? E me deu uma bronca tremenda. E eu falei, pai, cobra? O senhor me desculpa, mas eu não sei nem do que o senhor tá falando. Ah, mas ele falou. Eu falei, então, se ele falou, pai, o senhor me dá permissão? Eu vou trazer ele em terra e o senhor conversa com ele. Aí trouxe o seu cobra coral em terra, aí o senhor pediu e falou, olha, eu acho, e ele ainda falou interessante, ele falou assim, eu acho que a médium da sua casa é burra. Porque ela não entendeu o que eu pedi. Eu pedi uma toalha nas 3 cores da minha cobra coral. Não que eu vou usar uma cobra no pescoço, eu quero uma toalha nessas 3 cores. E somente isso. Pois é, ela entendeu só a cobra coral. E aí ela só entendeu que ele queria uma cobra coral no pescoço. e é interessante, eu tava pensando nisso agora, eu nunca fiz essa toalha pra ele. Olha quantos anos. Às vezes e eu é um elemento que ele tá pedindo. E ele até veio, né, na última gira. E ele pediu isso. Então é o que eu falei, às vezes. Mas coitado, ele também foi pedir direto pra costureira do terreiro. Mas esse é o complicado. Às vezes é o telefone sem fio, né? Pediu isso, pediu aquilo, pediu aquele outro. E quando você vai ver, é uma coisa mais simples do que a gente imagina. Mas todo mundo faz café porque faz. Isso acontece no nosso terreiro, já aconteceu várias vezes. O médio aparece com um elemento, um monte de médio do lado e fala assim, por que tá usando esse elemento? Daqui 2 meses todo mundo começa a pedir.
E é isso que 2 meses, na gira seguinte. Isso também complicado. acontece. Bom, tem a pergunta da Clara. O elemento tem fundamento quando vem através de sonho ou só vale quando a entidade pedir incorporada? Uma ótima pergunta, Clara. Acho que também vem em sonho. Eu, entre aspas, recebi em sonho. Na verdade, não foi sonho. Foi a capa do seu Corcunda, que eu tava numa madrugada. O seu Corcunda, desde que eu incorporei ele a primeira vez, ele pegava a minha toalha de anjo de guarda e já fazia de capa. Já botava assim no ombro a toalha. Isso na primeira incorporação dele ele já fez isso. E aí foi passando o tempo e isso também é legal, né? No terreiro do meu pai de santo, ninguém usava capa, nenhum Exu usava capa. Só existiam 2 Exus de capa no meu pai de santo. Meu pai de santo com seu tranca-ruas e seu 7 cruz das almas, e o meu padrinho que veio do terreiro do pai do meu pai de santo, que é o Felipe, que seu Viludo e seu Meia-Noite usavam, aliás, a mesma capa. Usava capa. Ninguém podia usar capa, nenhum médio. E eu estava de azul. Eu estava há 2 meses. E aí eu tô numa madrugada e aí eu ouço simplesmente alguém me acordar, tipo, me dando um tapa no ombro. E aí quando eu acordo no meio da madrugada, está seu Exu Corcunda, que se plasma com 3 metros de altura, na ponta da minha cama. Ele olhou pra mim com aquela voz dele e fez assim: "Você tá vendo essa capa aqui?" Tranquilo, né? Tô. Eu tremendo, né? Tô. Eu quero uma igual. Providencia. E aí eu falei: o senhor deve estar muito louco. Brincando com Na hora eu não falei, né? É. Na hora eu vou dormir, mas no dia seguinte eu falei: Deus, o senhor deve estar ruim, muito hein? louco. Não, primeiro eu achei que tinha sonhado. Falei: não, isso deve ser loucura. E aí eu falei: não, o senhor deve estar muito louco, eu não vou usar capa. Porque ninguém usa capa lá, isso vai dar uma briga. E não falei nada, nem pro meu pai de santo. Passou. Primeira gira de Exu, segunda gira de Exu, na terceira gira de Exu, já tava acabando a gira, seu tranca-ruas me chamou: Leonardo, vem aqui. Aí falou: faz um favor pra mim, por favor. Falei: faço o tranca-rua. Ele falou: compra a capa do seu Corcunda, porque há mais de um mês ele está me enchendo o saco, que ele quer uma capa que ele já falou pra você e você finge que não ouviu. Falei: não, então realmente eu preciso. E aí eu fui e fiz a capa dele, que é a mesma capa até hoje. Né? A capa do seu Corcunda é uma ferramenta de 20 anos. Né? Tem energia já tem ali, uma né? energia. Tá São cruzada, 20 né? anos usando aquela capa. E é isso. Então pode pedir em sonho, pode pedir em casa. Eu falo isso muito pros meus filhos. Pedir uma ferramenta, leva. Fala com teu pai de santo, se tiver dúvida, Sim, mas leva. tem que- E toda vez que alguém fala pra mim, eu sempre falo a mesma coisa. Traz. Sim. Traz e deixa lá. Se a entidade usar, ela vai saber. Olha como que é engraçado. É engraçado e ao mesmo tempo é trágico, porque assim, quando eu vi a guia do seu Pinga na cruz do cemitério, num cruzeiro, ele estava do lado esquerdo com uma capa preta e dentro roxo. Né? Eu não lembro ele de cartola, eu lembro muito bem da barba. Até era um pouco desfigurado, porque depois eu vi que ele é bem jambo, né? Bem aquela feição indiana mesmo, com uma barba muito bem feita, meia pontiaguda assim pra baixo. Acho que eu falo que eu uso barba até por causa dele até hoje em dia. Mas ele já estava de capa e cartola. De capa, não usava cartola. Da mesma forma que quando sempre entrei no cemitério, eu sempre senti ele pondo a capa em mim. Sempre. Então assim, só que não usávamos, mas assim, ele se manifestou no sonho, eu desdobrei, sei lá o que, era um dia de manhã, mas eu olho a guia e eu olho do lado esquerdo, ele tá do lado esquerdo com a capa roxa por dentro e preta por fora. Então quer dizer, tem um fundamento, né? Agora, eu posso falar isso sem medo de errar. Eu tenho evidência, todo mundo sabe. Eu nunca, olha bem, vou frisar, nunca vi um Exu sem capa no plano espiritual. Todos usam. Pode até ser uma capa um pouco diferente. É muito comum que os Exus de alma usam capa até o joelho. É muito comum. Até mesmo porque também eles se plasmam em lugares muito lamacentos. Então é normal que eles usam capa até o joelho. O seu 7, por exemplo, usa uma capa que é sobrecapa, né? Um pouco até abaixo do cotovelo. Não por causa do seu 7, porque a capa do seu 7 é normal. Mas a mãe Priscila, desde o começo, nunca quis usar uma capa grande pra ele. Né? Que, aliás, mãe Priscila, é um absurdo. Porque por folha seca a senhora aceitou a capa grande, né? Mas o seu 7 nunca me Mas coisou você com a não capinha. queria. Porque eu lembro. Porque a mãe Priscila, ela tem memória curta, mas eu não tenho. Quando o seu 7 pediu a capa, foi a mesma história de você, Rodrigo. Eu não vou Não usar. queria também. Cadê a E o Arquinha? Eu não Chapéu, quero. então? Nossa, o chapéu do Cardequinha. seu 7. Claro. Não, Porque mas o chapéu do seu 7 Explica até como hoje eu é o tenho chapéu vergonha. do seu 7. O seu 7, na sua última encarnação, ele foi toureiro.
Ah, tá. Então o chapéu dele é de toureiro, tem aquelas bolinhas vermelhinhas assim, e ele me pediu. Aí eu falei pro Leonardo, nem ferrando que eu vou com esse negócio, eu sou baixinha, vai ficar uma coisa horrorosa. Não, demorei. Aí o Leonardo comprou. E acho que foi o Corcunda que deu pra ele. Aí não tem como, né? Você tá incorporado. Não tem jeito. Só que até hoje, apesar que ele não utiliza muito, e não é mais coisa minha isso. Às vezes ele fala que atrapalha mesmo pra fazer algumas coisas, porque o chapéu é um pouco grandinho. Mas ele utiliza. E a capa foi a mesma coisa, né? A capa dele, mas ele nunca reclamou da capa. Não, ele até trabalha com a capa, Ele né? trabalha muito com a capa e ele gosta muito, né? O sucesso sempre vem primeiro. Geralmente ele põe nos cambones a capa como uma guarda ali durante o trabalho e depois ele retira. Então eu acho que a capa ele acabou sendo útil pra ele ser pequenininha porque ele utiliza pra outras coisas. Mas eu não gostava, eu morria de vergonha de comprar aquele chapéu e eu falava, nossa, eu vou ficar uma ridícula com esse negócio. Tá? Eu tive isso com o chapéu do baiano. E foi tranquilo pra trabalhar. A primeira coisa que ele fez, ele começou a cruzar todo o chapéu dele, baforou. Foi interessante. Ele veio cumprimentar a porteira, a casa inteira, com o chapéu no peito. Ele não pôs o chapéu. Ele cumprimentou todos, veio, cumprimentou, porque ele sempre estica as guias pra Iemanjá, porque ele fala que ele bate a cabeça pra Iemanjá. E foi tão bonito porque passou uma pessoa, filha de Ogum-Tê, e ele é filho de Ogum-Tê. E aí ele não é de ficar falando isso. Ele virou e falou assim, porque minha mãe Ogum-Tê, o cara começou a chorar na minha frente, eu comecei a chorar junto. Ali acho que foi ele, quando ele vai pro mar, ele chora na beira do mar. Ele cumprimenta Iemanjá e chora, é uma coisa fora do normal. Mas assim, ele só pôs o chapéu quando ele cruzou ele inteiro. Então olha como que é interessante. Que é a ferramenta. Não é só, né, o enfeite, né? Baforou, cruzou dentro, cruzou as 4 partes, cruzou fora e botou. Então assim, e eu me senti muito mal, mas teve uma hora que eu esqueci que eu tava de chapéu. Agora, por exemplo, a capa do seu Pinga, eu na minha intuição, tipo, tá curta. Isso que veio, mas tipo, vai trabalhando com essa até porque acho que eu entendo a entidade. Tá, vai se acostumando. Não é uma questão de ego. Aí eu comecei a entender que tem o porquê das coisas. A bengala, não é nem pra ele andar, porque ele anda ereto. Se ele precisar ficar de pé, ele fica. O Pai Benedito trabalha de pé, se precisar. Aliás, é uma das minhas tragédias de incorporação, porque eu sempre digo isso. De novo, no desenvolvimento, me preocupava com os médiuns do lado da casa. Então, os médiuns tinham um subgrupo, que não era nem de WhatsApp, porque não existia WhatsApp na minha época, né? Tô velho já. As pessoas falavam assim, você quer saber se você tá incorporado com o Preto Velho? Levanta na hora da incorporação. E aí a besta, né, levantou. Levantei, o Preto Velho continuou, e eu entrei em desespero, saí correndo pra falar pra minha mãe de santo. Mãe, e quando eu fui chegando, ela, salve, vô. E eu falando, mãe, ela começou a olhar estranho, eu não tô incorporado, eu levantei, respeita o seu Preto Velho, curva agora. E aí, depois que eu desincorporei, ela falou assim, que absurdo é esse? Não, eu levantei, porque falaram que levantar a gente não tá incorporado, então o Preto Velho não tava. Quem disse que o seu Preto Velho é curvado? Aprenda a respeitar a sua entidade. Então quer dizer, por quê? Porque eu me baseei pelos irmãos. Então no caso da bengala, eu já entendi que não é uma bengala para auxiliar no caminho. E pra quem tá ouvindo, o seu Preto Velho, ele não é curvado porque ele tem deficiência na coluna, tá, gente? Ele vem num arquétipo e dependendo da manifestação, ele é mais denso energeticamente no trabalho. Não quer dizer que ele tem problema de L4, L5, bico de papagaio, não é isso. Mas a bengala não é uma muleta, ela é uma ajuda energética ali pra manifestação. Mas eu comecei a entender uma coisa. Quando o Pai Léo me deu o primeiro, aliás, sumiu a primeira bengala. Sumiu. Não sei onde foi parar. Aquela primeira que foi que ele cruzou e tal. Essa segunda que o Pai Léo me deu, ela fica do meu lado. Eu não sei onde foi para a outra. E ali eu fiz com todo carinho. Coloquei a miçanga, coloquei em cima. Eu falei assim, eu vou fechar com pedra. Fechei com pedra inteira a primeira parte. Mas assim, não é para enfeite, é porque eu senti que era necessário. E ainda tem uma intuição que ainda falta alguma coisinha. Mas assim, foi incrível, porque faz todo sentido. Ele descarregava muito no pé. Muito no pé. E ele tem uma mania de trabalhar uma mandala, que eu quero dizer, é o ponto dele, tá? Ele faz o ponto dele, mas dependendo da pessoa, ele insere alguns elementos pro atendimento daquela pessoa. E eu senti que ele usava a bengala como um para-raio. Sim. Então ela ficava no centro. Tinha hora que ele tava falando com a pessoa, ele punha em determinados pontos do ponto riscado. Então ele tava falando com a pessoa, tipo, a bengala vai na lua.
Então ele falando com a pessoa e tava na parte da lua, numa hora tava na parte das pedras, uma hora na parte da cruz, que é o ponto central do ponto riscado. Eu comecei a entender que aquilo ali é um para-raio energético que ele tá utilizando. Então olha que coisa interessante. E aí você fala assim, mas eu trabalho com o vô há 20 anos. E isso tá vindo agora. Então quer dizer, eu agradeço pela ajuda, é uma forma que ele também encontrou ali de trabalhar, mas não é aquilo tipo, não, ele me passou desde o primeiro dia. Imagina, as primeiras incorporações eu tremia e mal conseguia estalar os dedinhos. Então é natural, é um processo eterno e vai mudar daqui pra frente, é natural. E às vezes ele vai mudar a avó Ana já teve... E muda até a bengala. Muda até a bengala. E vai dar uma dó e dá um trabalho fazer aquela bengala. E a avó Ana, ela já mudou, né? Ela teve uma bengala de uma forma, depois ela teve de outra e agora ela tá com outra. Então. Muda e acaba mudando às vezes os elementos que utiliza, a cor acaba mudando ali, porque às vezes é necessário mudar, né? E manipular essa energia. A avó Ana, onde eu desenvolvi também no dia bengala, eu fui criar a bengala, fui ter essa coisa lá no Luz do Oriente também, porque vem da tradição, né? Então, geralmente, se você for no nosso terreiro, você vai ver que a maioria dos pretos velhos tem sim uma bengala ali customizada, né? Que o preto velho escolhe. Com elementos, né? Com elementos. Tem preto velho, o próprio vô Benedito, né? Do Pai Remédio, ele tinha a bengala dele, e aí agora ele começou, nem sei como tá a bengala dele, faz tempo que eu não olho. Mas ele começou a fazer com vela. Então ele pegava a vela e cada vez que ele vinha, ele ia pingando. Pingando. E ela já tava, boa parte dela já cheio de cera. Ele tava E tem as fitinhas, né? Tem as Que fitinhas ele tem que ele amarra. o que você falou do teu baiano, né? Com o Iemanjá, o vô Benedito tem com o Oxum. Ele tem um amor com o Oxum tremendo. Então, um dos trabalhos do vô Benedito é esse. E meu pai, quando vai em Aparecida, traz um monte de fitinha. Porque as pessoas, quando tomam consulta, o vô Benedito fala, reza aqui na fitinha. Reza na fitinha e aí ele amarra na bengala dele. Então você olha a bengala dele, a bengala do vô Benedito parece aqueles... o portão da igreja do Bonfim. Cheia de fita. Cheia de fita com cera. Aí. Né? E é o trabalho dele. É o trabalho dele. É o trabalho dele. É muito legal. E eu acho que isso tudo é elemento. Né? Porque, mais uma vez, a entidade está usando aquela bengala e está usando aquilo para o trabalho. Né? O pai João, durante muitos anos, usou a bengala. Hoje ele não usa mais, né? Hoje ele trocou, hoje, entre aspas, né? Já faz 2 anos ele trocou por uma bengala que ainda é trabalhada, mas é toda com pirógrafo, com desenhos dos elementos, que o seu João fez para ele há muito tempo. E é interessante que o seu João deu aquela bengala pro terreiro, porque teve uma vez que o seu João resolveu fazer bengala. Então ele fez umas 20 bengalas e deu pro terreiro. E ao longo do tempo os médiuns foram chegando e foi pegando as bengalas. E aquela sobrou. Aquela sobrou, ninguém usava aquela bengala. E aí um belo dia o pai João chegou e falou assim, ninguém usou porque essa bengala é minha. E aí ele trocou. Então toda a trabalhada fica aqui em casa, guardada, que é uma relíquia, né? Ele não usa mais, ele deu pra mãe Priscila. E isso é o normal. Então, e vai mudando com o tempo, né? Essa bengala do pai João é muito interessante, porque quando ele pediu a primeira bengala dele, ela não tinha nenhum elemento. Ela era só madeira, só que ele falava que ele precisava de uma pedra na ponta. E aí ele falava assim, uma hora você vai achar. E aí é uma história interessante, porque eu trabalhei 1 ano, 2 anos com a bengala sem nada na ponta. E aí assim, procura pedra, nada. Porque a bengala, ela era bem rústica. E essa bengala, na ponta dela não era regular. Tinha uma irregularidade. Então, e ele falava, não pode cortar. Então um dia você vai achar, ele falava, você vai achar a pedra que encaixa ali. Que encaixa aqui. Passou. Uma vez eu tô na praia, naquela loja de Iemanjá, na Praia Grande. E aí eu falei pra mulher, ela falou, você é filho do quê? Eu falei, sou filho de Xangô. Ela falou, então eu tenho umas pedras pra te mostrar. Falei, pronto, né? Filho de Xangô com pedra. E aí eu comprei várias pedras. E aí eu peguei uma na mão, e olha, a bengala não tava comigo. Eu peguei uma na mão que era um olho de tigre. Na hora veio a imagem da bengala. Na hora veio a imagem da bengala, e aí o pai João falou pra mim, leva que essa encaixa. Eu falei, não é possível. E detalhe, a pedra também tinha um relevo que era um negativo da bengala. Ela encaixou na bengala. Olha. Então eu trabalhei muitos anos, depois essa bengala acabou pegando fogo com o terreiro, queimou, essa bengala acabou queimando. Então, mas é isso, ferramenta é muito isso. Na hora certa ela chega, na hora certa ele pede, aquilo encaixa e às vezes a entidade ela pede uma coisa que pra você não tem sentido hoje, mas lá na frente vai te fazer um grande sentido. Mas isso é o tempo, né? É o tempo. É o tempo. A gente não pode correr, né? Essa pressa de querer ter tudo. Porque eu fico imaginando, pô, querendo ou não,
o médium em desenvolvimento, né, é criança. Vamos colocar um caboclo aí de Xangô, um caboclo de Ogum, que nem no meu caso, Xangô, Ogum e Oxóssi, que na nossa casa a gente desenvolvia. Preto Velho, eu tô contando uma entidade de cada, eu não tô nem contando mais de uma. Preto Velho, Exu, Pombagira, Cigano, Boiadeiro, Marinheiro. Pô, não dá pra você ter intimidade com 10, 12 entidades de uma vez só. Isso é natural. Então alguma vai pegar como um tripé de te ajuda. Ó, esse daqui, o Preto Velho foi importante no desenvolvimento, então é natural que você vai ter mais intimidade. Ah não, eu comecei a me sentir melhor o baiano. Então o baiano foi o responsável pelo teu desenvolvimento. Isso a casa vai ver. Assim, é por etapas. Não dá pra você ser uma central de 10 entidades ao mesmo tempo, passando nome, caminho, elemento. O médium fica louco, você nem vive. Então isso é com o passar do tempo, com o passar da linha, da afinidade. Então as coisas vão se aparecendo por naturalidade. Então querer colocar a carroça na frente dos bois, além de você ficar fanático, porque aí o médium começa a ficar louco, bitolado. Não, tudo é elemento pra entidade. Eu preciso... Calma. Você chegou ontem na Umbanda, as entidades não vão querer te colocar, a não ser que você seja alguma coisa fora do normal, um pai Zélio da vida, uma mãe Cacilda, e aí se tiver que acontecer, vai acontecer, mas assim, é um para cada 1 milhão. Então não tenham pressa, porque gira uma vez por semana, né, normalmente, o desenvolvimento também, então quando tiver que acontecer, as coisas vão se encaixar. E mesmo que se você não contar, vai acontecer. O Pai de Santo vai falar, filho, vai lá e faz, eles estão pedindo. Então, eles sabem o tempo muito, certo. hein? Pô, Nossa, você já passou por isso. Sim. A capa do Pica Fogo mesmo foi isso. O seu Corcunda chegou e falou assim, sim, faz a capa, porque precisa. faz parte. É isso, vamos pra nossa oração, mãe Priscila? Bora lá, pro Juntos em Então, Oração. pega a sua velhinha, pega a sua água e vamos juntos em oração com essa voz maravilhosa de Rodrigo Ressuti. Juntos em oração. Oração a Oxalá. Pai, derrama sobre nós todos os fluidos positivos para que a evolução da humanidade e a evolução do meu ser recaia sobre um bálsamo de energia e de consciência para o meu despertar. Que a vossa luz possa iluminar a todos os irmãos e irmãs que precisam entender a seara da espiritualidade com amor, com justiça e com equilíbrio, para que possamos fazer um caminho de luz e trilhar a nossa missão espiritual com verdade, doação e amor. Que para todos os médiuns em desenvolvimento, a vossa luz de serenidade e o ar que permeia por todo o universo possa entrar em cada irmão como uma fonte de energia, de consciência, para que esse despertar seja sereno, pleno, de acordo com a verdade que cada um carrega em seu ser. Que todo médium umbandista possa ter o equilíbrio necessário e o desprendimento natural para entender que a jornada espiritual é um caminho de luz e de muito aprendizado. Aprendizado que será eterno até o final de nossa missão, na última gira de nossa vida, não esquecendo que a caminhada é sempre em nome da espiritualidade e em nome do próximo, que vem buscar luz e uma oração para um amanhã melhor. Pai Oxalá, que a vossa força que está em todo o universo possa abençoar toda a gira de Umbanda com todos os médiuns que iniciam o seu trabalho para uma jornada de dedicação e que sejam, de todos eles, a raiz que irá firmar no solo da mediunidade através de muita dedicação e muita doação, independente do tempo, independente das respostas e independente de tudo aquilo que for aprovação para a humanidade. Que cada médium possa entender que a sua luz está dentro de cada gira de uma forma plena e que nunca será o médium o destaque dessa seara, mas sim a corrente, que é o maior benefício que a espiritualidade pode oferecer para qualquer terreiro, para qualquer centro, para qualquer comunidade. Senhor, passe com a sua força irradiante para as mentes de Umbanda que possam entender que o caminho da espiritualidade é a abnegação e que o ego,
que será sempre o tentador maior de toda a caminhada espiritual, seja domado pela consciência e pelo respeito ao próximo que cada médium tem que ter. Obrigado por nos sustentar em todos os trabalhos e que a vossa espiritualidade estenda a mão sobre todos os médiuns que estão abrindo o seu caminho espiritual com dedicação, com o amor profundo e o laço maior que a Umbanda, que jamais irá esquecer de ninguém e nem daquele irmão que está tentando fazer o melhor sem ver a quem. Muito obrigado, que assim seja. Epa babá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a todos os nossos guias, os nossos mentores e pedir que fluidifiquem essa água que está ao nosso lado, que coloquem o remédio necessário para receber todas as energias de amor, de paz, de luz e de força que todas as entidades vão encaminhar neste momento através desta água. Então coloque as mãos sobre a água, sinta a energia, coloque a energia de amor que você está sentindo nesse momento e agradeça mais uma vez a oportunidade de estar e de sentir toda a energia de amor que somente a espiritualidade pode nos dar. Que assim seja e assim será, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, estamos chegando no final do nosso programa, né? É isso um aí. programa diferente. A partir dos outros programas nós vamos ter algumas coisas, alguns quadros diferentes, né? Porque agora ele vai ser um programa totalmente aqui pro canal Umbanda Reino da Paz. Que será no dia? A partir de agosto vai ser em quarta-feira, 21 horas. Mas você também vai poder ouvir, né? A hora que você quiser, porque vai ficar no nosso canal. Então agora o programa ele vai ser somente exclusivo aqui pro canal Umbanda Reino da Paz. Então fiquem aí. Ou mande sugestões também. A gente vai pôr ali a caixinha para vocês colocarem as sugestões de nome pro nosso programa, para não ficar um programa Umbanda Reino da Paz no canal Umbanda Reino da Paz. Mande nomes. Então a gente vai ter uma ideia aí de nomes, nós vamos colocar para votação. E é isso, Eu né? voto Programa do Pai Léo. Nossa, super tranquilo, Maravilhoso. né? Mas vamos pensar no nome legal. Pai Léo 11h30. Não, também Pai não. Léo e você. Pai Léo e você. Mas vamos colocar um nome bacana aí. Eu não lembro como que era o nome do nosso outro antigo Eu acho que era programa. Papo de Umbanda. Papo de Umbanda é bacana, Mas né? não sei. Enfim, Vamos pensar dê aí sugestões. direitinho, né? Então, na próxima semana, nós temos mais um programa, por enquanto ainda às sextas, né? A partir de agosto, que será às quartas-feiras. É isso aí. É isso, espero que todo mundo tenha gostado. Quero agradecer a todo mundo que tá aí. Nós falamos de ferramenta. Estamos em julho, mês de Nanã. Maravilhoso. Mas semana que vem nós vamos falar de uma linha, né? Na nossa casa a gente festeja uma linha em julho, que é antes de Nanã, que são os baianos. Então, esse é o nosso próximo programa. Vamos falar dos baianos, baianas, né? A grande linha de baiano e baiana, que eu acho que é a linha mais plural. Se a Umbanda tem uma linha de pluralidade, é baiano. Que você tem Zé Pilintra, você tem Lampião, Pois é. você tem todas essas entidades, Pescadores. né? Pescadores, tem tudo da linha de baiano. Então a gente vai falar desse querido Tem só povo da baiano Bahia. na linha de baiano? Interrogação. Tem, né? Tem o povo da Bahia, né? né? Mas Vamos tem falar de todos- paraibano? Tem nordestino em Tem geral? pernambucano? Tem. Tem sim, senhor, né, seu Faísca, que é um grande caruaruense. E aí, quando a gente fala, né? Só pra dar um pequeno feeling, né? Mas interessante, porque, por exemplo, é uma linha que apareceu na década de 50 em São Paulo e tal. Mas a gente não pode esquecer que no Catimbó eles estão desde o século XVIII. Há muito antes da Umbanda. Pois é, né? Até foi o que o Pai Léo falou outro dia, e é verdade mesmo, numa aula. Eu falo muito, né, que nós temos herança da macumba, da cabula, que é natural. Mas o Catimbó já tá aqui nesse Brasil desde o século Vamos XVIII. falar no E vamos próximo falar programa. disso E tudo no vamos falar nosso de Catimbó programa. de novo. É isso aí. Então, espero todo mundo lá. Se você quiser saber mais, mãe Priscila, Procure um terreiro. um abraço, saravá. E nós vamos encerrar cantando o quê? Vamos cantar pro Oxalá? Pra 7 linhas. Pra 7 linhas. Salve as 7 linhas de Umbanda. Salve. Salve. Rei da demanda é Ogum Megê. Quem rola as pedras é Xangô Caô. Flecha de Oxóssi é certeira, Oxalá é meu senhor. Oh, oh, oh.
7 linhas de Umbanda, 7 linhas pra vencer. Ajudai-me, Oxalá, ninguém pode perecer. Mãe Oxum nas cachoeiras, Iemanjá ondas do mar, Inhansã pra defender, Pai Ogum pra demandar. O garfo de Exu é firme, a capa de Exu me rodeia. O garfo de Exu é firme, a capa de Exu me rodeia. Morador da encruzilhada, Exu não bambeia. Morador da encruzilhada, Exu não bambeia. Você ouviu o programa Umbanda Reino da Paz. Um filho de Pemba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Pemba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar.